Esse tema de... Bom, quando fala em religião já é muito vasto. Porque se você pensar no mundo acadêmico, quando a gente discute religião, assim, você tem um sociólogo, um filósofo, um antropólogo, um psicólogo, uma psicóloga discutindo religião, você já pode ter dificuldade de identificar o que cada um entende por religião. Existe uma coisa chamada religião? Quer dizer, existe... na realidade, você pode chegar à conclusão que dá para fazer uma unidade entre o budismo, o judaísmo, a religião afro, e que existe uma coisa que unifica todas elas. Isso é uma polêmica muito grande. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui hoje, porque o tema já me predispõe na direção de fazer uma discussão unificada a partir do tema do tempo. Então eu vou conversar um pouco com vocês sobre como é que é essa questão do tempo em alguns sistemas religiosos, qual é o lugar do tempo, e depois fazer um comparativo, uma análise assim comparativa com o tempo fora do mundo religioso. Então a gente pode usar uma linguagem para facilitar a comunicação, alguma coisa do tipo o tempo sagrado e o tempo profano, né? Para a gente ganhar tempo, inclusive isso, né? Porque quando você fala ganhar tempo, isso já... Essa expressão ganhar tempo já traduz uma percepção bem moderna do tempo. Você ganha tempo porque tempo é alguma coisa que você pode gastar, mal ou bem. Algumas pessoas acham que no futuro, cada vez mais, o tempo vai ser uma espécie de commodity, assim, como alguma coisa que você vai vender na bolsa de futuros, né? Devido a essa correria toda que a gente vive hoje. E existem várias formas de tempo. Existe esse tempo do relógio, né, que você conta com o relógio, que está diretamente ligado ao tempo como matéria-prima para você transformar isso em alguma coisa, normalmente em trabalho, em ganhar dinheiro, em sobrevivência. É exatamente isso que normalmente a gente quer dizer quando perde tempo ou ganha tempo. Existe o tempo biológico, né? O tempo biológico é aquele que vai se instalando e você vai vendo no espelho com o passar do tempo, certo? Ele vai marcando seu rosto, seu corpo, que é um tempo mais à ordem do que a gente poderia chamar de metabolismo, né? E hoje em dia a gente tem uma luta muito grande para, inclusive, retardar esse tempo, né? E existe tempo cosmológico, que às vezes a gente já tem a impressão que não passa, de tão grande que é, então as grandezas parecem que apontam para a ideia de que é um tempo eterno, que não muda, né? E, quer dizer, a gente tem várias formas de entender o tempo. Quando você pensa no universo religioso, o tempo é um dado fundamental, porque ele não é igual. A nossa relação com o tempo nas religiões, em geral, não é uma relação que é diferente da nossa relação no mundo profano. E aí, para separar o que é sagrado e o que é profano, falando em algumas religiões em geral, sagrado é uma expressão, a palavra sagrado, se você pega, por exemplo, na tradição hebraica, judaica, que é uma tradição muito forte no Ocidente por conta do cristianismo, a palavra sagrado, kadosh, ela nos remete à ideia de separado, né? Na realidade, é a mesma ideia da palavra sanctus também, separado. Então, uma coisa que é sagrada é uma coisa que é separada. Isso daí, para nós, pode ficar um pouco mais claro se a gente pensa que uma coisa que é sagrada, quando você usa a expressão sagrado, dá no mínimo uma noção assim de que você tem que se aproximar com cuidado, né? Uma coisa que é sagrada não é uma coisa banal, uma coisa sagrada. Então, esse valor, essa importância está relacionado exatamente à ideia de que tem que ser separado. Uma outra coisa que sagrado remete para nós assim claramente, um momento sagrado no tempo, ele é diferenciado do resto dos momentos, porque o que é sagrado é sempre aquilo que é. O que eu quero dizer com isso, aquilo que é? É aquilo que tem um ser nele, não depende dos outros. Por exemplo, compare você com Deus, usando a palavra Deus para facilitar a comunicação, né? Eu sei que tem religiões que trabalham com a ideia de vários deuses, né? Pode haver controvérsias, uns acham que Deus encarnou num homem chamado Jesus Cristo, outros acham que não encarnou. Há controvérsias, mas o nome Deus facilita a comunicação. Se você comparar você com Deus, você vai perceber que tem algumas diferenças entre você e Deus.
e você e Deus. Por exemplo, Deus não morre. Já começa aí, né? O que significa dizer que Deus não morre? Deus é o sagrado por excelência no universo judaico-cristão. Dizer que Deus não morre significa que Deus nunca... O tempo para ele não passa, no sentido de consumi-lo enquanto passa. Para você o tempo passa. E à medida que o tempo vai passando, você vai se perdendo no tempo. Porque a passagem do tempo através do seu corpo significa que você vai deixando de existir. Não é isso? O que a gente chama normalmente de envelhecimento, alguma coisa assim. Quando eu estava falando que o sagrado é aquilo que é, por exemplo, uma forma de você entender isso é perceber que Deus, para ele, o tempo não envelhece ele. Então ele não perde ser. Ele continua sendo aquilo que ele é o tempo todo. Então essa ideia do sagrado é muito comum, porque toda vez que o sagrado se manifesta, em qualquer que seja o código religioso, ele altera a relação do ser humano com o tempo e com o espaço. Por exemplo, se você entra numa igreja, a igreja não é um lugar onde você entra e vai, sei lá, jogar futebol dentro da igreja, contar uma piada, falar palavrão dentro da igreja, sei lá, estou pegando qualquer coisa assim comum. Por quê? Porque a igreja ali é um espaço sagrado, está diferenciado do espaço profano. Nós aqui, por exemplo, estamos num espaço profano, né? O tempo é a mesma coisa. Quando você está no momento de tempo que é considerado sagrado, aquele momento, ele é qualitativamente diferente de todos os outros momentos. O que significa um momento de tempo sagrado? Significa um momento que está fora do seu dia a dia. E você entra nele, porque quando você está nesse momento, ele ressignifica todos os outros momentos. Por exemplo, para as pessoas que são católicas, cristãs em geral, por exemplo, o tempo que a gente acabou de passar agora, Semana Santa, é um momento de tempo sagrado, né? E esse momento significa... Isso para nós, às vezes, hoje em dia no Ocidente é um pouco difícil, porque a gente vive uma civilização que, a partir do iluminismo, a partir da modernidade, a gente se afastou muito do universo religioso. Muitos autores acharam que a religião ia acabar, né? O Freud meio que previu isso de alguma forma, porque Freud meio que achou que Deus... Ele postulou a ideia de que Deus seria uma espécie de pai não castrado, não é isso? Quer dizer, segundo Freud, a gente descobre com muita dor que o pai não pode tudo que quer, que o nosso pai é fraco, também é falho, e aí a gente projeta a ideia de um pai que não é assim, e esse pai é Deus, que é todo-poderoso. O Marx achou que Deus era algum tipo de projeção do ser humano para ficar alienado e não tomar as atitudes que tem que tomar na vida. O Nietzsche achou que Deus era um produto do ressentimento humano e do medo diante da indiferença do universo, né? Então a gente projetava essa ideia de Deus para enfrentar a consciência de que você no universo não significa nada, né? Porque, imagina, compara a duração da sua vida com a duração do tempo do universo. Faz esse exercício por 1 minuto, 1 segundo. Você vai perceber a total e absoluta insignificância da duração da sua vida dentro do universo. Se você nunca tivesse existido no tempo do universo, você não faria falta nenhuma para o universo. O universo não estaria nem um pouco... O universo permaneceria indiferente à pequena duração da sua vida dentro do universo, né? A mesma coisa em relação ao espaço do universo. Eu estou fazendo essas relações entre tempo e espaço porque nas religiões, normalmente o tempo está sempre ligado ao espaço. Porque, mais ou menos, o tempo sagrado se dá sempre relacionado com alguma forma de espaço sagrado, né? E aqui também lembrando continuando na linha de raciocínio que eu estava desenvolvendo a partir do Nietzsche, que também é um grande crítico da religião ocidental, tanto o seu tempo em relação à duração do universo é insignificante, quanto o lugar que você ocupa no universo também é insignificante. Sei lá, não é nem o seu lugar que é insignificante, mas o lugar do planeta Terra é insignificante. A duração do planeta Terra é insignificante e o espaço que ela ocupa também. Então a minha vida dentro dele também é insignificante. Sabe quando tem essas tardes de calor, que tem aquele bicho, que acho que é um cupim de asa, que fica circulando ao redor da luz? Lembra? Todo mundo já passou por isso em casa.
tem que ficar fechando a janela. Se você entrevistasse esse cupim de asa, ele provavelmente ia dizer para você que a lâmpada foi feita para ele. Porque ele vive rodando ao redor da lâmpada. O Nietzsche achava que essa é a nossa atitude mais ou menos em relação a tudo que existe. A gente acha que o universo foi feito para nós, que foi criado por um Deus que nos ama, que está aí, o sol está aí para nos aquecer, né? Mudar as estações. Quando você acha que o sol está aí para aquecer você, para mudar as estações, você está no registro do que o Nietzsche chamava de ressentimento. Então, assim, eu estou citando alguns autores que são responsáveis por essa espécie de esvaziamento do universo religioso no Ocidente. Principalmente do universo de pessoas que têm o que a gente poderia chamar de uma cultura mais refinada, né? Ou de um universo, assim, que passa pelas universidades, por uma formação superior, por leitura mais atenta. Mas com esse trabalho todo, digamos, entre aspas, desses grandes cavaleiros do ateísmo moderno, faltou um, Darwin, né, para completar o quarteto. Freud, Marx, Nietzsche e Darwin são os 4 grandes cavaleiros do ateísmo, como a gente fala, moderno. O Darwin, evidentemente, com aquela ideia de que, na realidade, o universo é um teatro de um escândalo total. Porque nós estamos aqui, na realidade, para a gente bater um com o outro, e alguns vão sobreviver durante o tempo, e depois vão acabar. E o interessante é que o tempo, na concepção darwinista, é visto como uma duração gigantesca, na qual um mecanismo sonambúlico se repete, e esse mecanismo sonambúlico é, na realidade, o choque entre os elementos que compõem o universo e a destruição de um pelos outros, a duração de uns até que outros venham e destruam aqueles. Para absolutamente nada. Né? Então, se um dia bater um cometa no planeta Terra, o planeta Terra vai acabar, a espécie humana vai acabar. E não foi por nenhuma razão, é porque simplesmente o cometa, por acaso, veio para aqui, bateu e acabou tudo. Então, a compreensão que o Darwin tem da existência humana e do tempo da existência humana também é uma compreensão onde o tempo não significa nada além de um espaço vazio, onde o movimento inercial vai acontecendo, né? E esse movimento inercial leva você a uma hora de solução de você e uma hora de solução da espécie como um todo. E aí, mais uma vez, nesse sentido, nesse processo, as pessoas vão criando mecanismos simbólicos e códigos e tudo isso, para, de alguma forma, sobreviver a esse processo de esmagamento da existência por conta desse choque entre as partes. Né? E, quer dizer, esses são autores ícones do nosso universo moderno que, quando eu e a Elgara conversamos sobre o que eu ia conversar com vocês hoje, então ela falou assim, fala um pouco sobre essa coisa assim, do vazio do mundo moderno, de onde vem esse vazio do mundo moderno, em oposição à sacralização do tempo. Então esses 4 autores eles são fundamentais para esse esvaziamento, porque, de certa forma, a partir do Freud, as coisas que você fabrica na cabeça é para enfrentar o trauma básico de que você não podia dormir com a sua mãe, e você queria, e com o pai também, você não pôde, e aí você passa a vida inteira reprimindo esses sentimentos e fabricando coisas na cabeça para sobreviver o trauma de um desejo não realizado. Né? E também o trauma estou pensando aqui um pouco no princípio de realidade, né? O trauma de você perceber quando criança, quer dizer, quando a criança começa, imagina você bebê, que está começando a perceber como acontecem as coisas no mundo, e você sente aquele desconforto todo, né? E aquilo que é fome, você não sabe o que é fome, porque você não sabe nem o que é você, quanto mais o que é fome. Mas o adulto sabe e chama isso de fome. E você tem aquele desconforto todo, e aí você grita, berra, vem sua mãe, te dá atenção, amor, alimento, sei lá. A mãe biológica ou qualquer outra mãe, não necessariamente a biológica. E aí você começa a perceber logo que às vezes a mãe não vem, ela não vem na hora que você quer, ela vai embora antes. E aí você vai tomando consciência de que a realidade não responde ao seu desejo. Né? Então você soma 2 traumas. O trauma do desejo pela mãe e o trauma do desejo de que a realidade não responde ao seu desejo, como um todo, representada na figura da mãe. Por isso que a mãe tem tanta culpa no mundo freudiano. Então assim, a mãe não escapa, sempre erra. O pai também, é que eu estou pegando no pé das mães, mas o pai também sempre erra. Então assim,
Aí, para o Freud, então, as produções de significado, elas são, na realidade, sempre associadas a mecanismos inconscientes. O que significa dizer que são mecanismos inconscientes? Significa dizer que nasce com o homem e morre com o homem. Certo? Porque é inconsciente. O consciente não está aqui, e na cabeça de todo mundo, de alguma forma, do lado de fora, como a gente queira explicar isso geograficamente, mas morre e nasce com o homem. Quando você pensa no Marx, também é a mesma coisa. Quer dizer, aquilo que é produzido como significado é sempre fruto das relações de trocas da infraestrutura econômica, certo? As relações materiais de troca, que produzem uma forma de pensamento na superestrutura da consciência. E essa superestrutura da consciência que produz os significados, os códigos, os símbolos, né? Que organizam o mundo. Sei lá. Se você anda sempre de carro, você ama de um jeito. Se você anda de ônibus, você ama de outro jeito. Se você mora num apartamento A, B, você tem uma percepção da relação pai, mãe e filho de um jeito. Se você mora numa casa D, E, você tem uma outra percepção de relação. Quer dizer, se você tem um trabalho onde você é muito bem pago e circula entre pessoas bonitas e inteligentes, você tem uma concepção do universo. Se você tem um trabalho onde você não circula entre pessoas bonitas e inteligentes, você tem outra concepção do universo. Ou seja, a fonte geradora da concepção é a relação que você tem com a mercadoria, com as trocas. Logo, nós também somos a fonte do significado, né? Assim como no Freud, só que por outro caminho. No Nietzsche, como eu falava, também nós somos a fonte do significado. Só que eu estou falando do Nietzsche crítico, eu não quero entrar na discussão do Nietzsche da vontade, potência, super-homem, senão eu vou muito longe e eu quero ir embora para a religião daqui a pouco para fazer a comparação. Então, assim, o Nietzsche crítico, ele vai, como eu estava dizendo já antes, quer dizer, você é a fonte do significado porque você é um covarde. Então você fabrica significados, né, para justificar o pavor no qual você vive quando toma consciência de que você é extremamente frágil dentro de um universo que é essencialmente cruel, o que o Nietzsche chamava de dança. Aliás, o Nietzsche dizia que só acreditaria num Deus que soubesse dançar, né? Ou seja, num Deus que estivesse dentro dessa dança cósmica de criação e destruição contínua. Então, do ponto de vista do Nietzsche, quer dizer, todo esse universo moral religioso ocidental que a gente tem, ele tinha uma certa simpatia pelo budismo, uma certa simpatia, mais ou menos, né? Com relação a esse distanciamento que o budismo tem, essa crítica, digamos, que o budismo faz ao desejo. Mas, de qualquer forma, também no Nietzsche, nós somos a fonte do significado, porque a gente inventa significado. Você, por exemplo, acha que tem um significado no fato de você fazer um baita esforço para educar teus filhos. Ou você acha que tem um significado o fato de você estar envelhecendo e amadurecendo. Para o Nietzsche, você buscar organizar sua vida a partir de significado já significa que você é ressentido. Na realidade, uma pessoa legal, nesse sentido, para o Nietzsche, é alguém que despenca no abismo dançando. Né? A maioria de nós despenca no abismo berrando, pedindo ajuda, perguntando, por que eu estou despencando no abismo? Não deveria ser assim. Provavelmente lá embaixo no abismo tem uma cama bonita, um monte de gente me esperando, não é tão ruim assim. Quer dizer, fica produzindo fantasias, é isso que eu quero dizer, né? Para significar o vazio no qual você está caindo. Logo, você também, eu digo a humanidade como um todo, não só você, inventa o significado. E o Darwin, como eu já dizia também, você fica produzindo significado, só que o Darwin às vezes parece que ele é menos cruel, mas na realidade não é menos cruel nesse sentido. Mas ele parece que é menos cruel porque, segundo o darwinismo, faz parte da espécie humana precisar de significado para sobreviver. Então, né, você precisa produzir significado porque a espécie humana é uma espécie caracterizada por um órgão que cresceu demais, o córtex, ficou muito grande. Ele recebe muita informação exterior via as vias eferentes, e ele não descarrega isso imediatamente nas vias, né? Vias aferentes ele recebe, e não descarrega diretamente via vias eferentes. E aí esses estímulos ficam passeando por aqui,
E aí o resultado é que o córtex cerebral acabou se assenhorando de tudo, né? E é o córtex cerebral que olha para a lâmpada e diz, essa lâmpada deve ter alguma coisa a ver comigo, porque eu preciso dela, né? Então ela deve existir para mim. Ou seja, dentro do darwinismo, de alguma forma, é compreensível a necessidade do ser humano fabricar sentido e significado. O problema é que tem uma coisa que a gente podia até usar uma linguagem meio freudiana e dizer que é meio inconsciente, assim, que é engraçada, que é o seguinte: parece que para um significado funcionar, um sentido funcionar, você, de alguma forma, tem que acreditar que ele não veio de você ou da espécie humana. Essa é a grande pegadinha da fala darwinista. Porque se eu virar para você e disser assim, olha, tudo que você inventa é ilusão, mas você precisa, então continue acreditando. Quer dizer, na realidade acaba como se eu estivesse dizendo para você assim, olha, Papai Noel não existe. Mas, como se você achar que ele não existe, você vai achar que sua vida não tem sentido no final do ano, então você continue esperando Papai Noel e reze para alguém se vestir de Papai Noel e te trazer alguma coisa no final do ano. Quer dizer, o darwinismo, apesar de reconhecer a importância do sentido e do significado para a produção de uma vida não vazia no ser humano, ele acaba, como teoria, entrando no rol das teorias que corroem a validade do significado na era que a gente chama de moderna, grosso modo, né? Porque acaba reconhecendo que nós inventamos, né? E ainda que reconheça que a gente tem necessidade disso, como a gente inventou, do mesmo jeito, quer dizer, quando aquele cometa bater aqui e acabar com o planeta, acaba o significado todo e o universo continua indiferente. Porque no fundo, o universo não tem significado. Ele é um monte de pedra e areia espalhada por um espaço vazio, né? E você pode fazer o teste, você vai na praia, conversa com uma pedra para ver se ela te responde. Ela não te responde. O universo é aquilo ali. Pedra. Totalmente indiferente a você. Então, eu navegando por esses autores aqui, eu estou meio que gerando artificialmente uma experiência de vazio, né? Quer dizer, nós habitamos um espaço vazio, nós habitamos uma temporalidade vazia. Assim, a única coisa de nova que vai acontecer no tempo do universo é mais pancadaria, mais nada. Só isso. Onde você vai ter umas espécies e umas pedras colando, separando, mas não vai acontecer nada diferente disso, né? Então, essa experiência nos leva... Tem um autor chamado Hans Jonas, né? Filósofo alemão, judeu, fugido para os Estados Unidos, pela mesma razão que um bando de outros fugiram, que ele diz que, nessa linha da reflexão sobre a biologia darwinista, que ele fala que o que a gente aprendeu com o darwinismo é que nós somos, seres humanos, nós somos um acidente da matéria, como tudo que existe. A consciência é esse acidente olhando ao redor dele mesmo, né? A consciência humana é o acidente olhando ao redor dele mesmo. Olhando ao redor, é como se, de repente, a pedra começasse a olhar ao redor dela, ficasse meio mole e começasse a olhar ao redor dela. E ela começa a perguntar, o que é isso? O que é aquilo? Como que isso é feito? Mas, na realidade, ela está falando sozinha. Isso é a experiência do vazio, né? Isso é a experiência do que a gente pode chamar de ausência de sentido. E nesse universo, o tempo nada mais é do que a passagem monótona de determinados processos cosmológicos e metabólicos, que na realidade não traz nada de novo a não ser a sua dissolução ao longo do tempo. Quando você compara essa percepção de mundo e percepção do espaço e do tempo, e de você inserido no tempo, isso normalmente produz uma sensação de desorientação, né? Em português, a palavra sentido é muito boa, porque sentido tanto é sentido no sentido Anhanguera, Campinas, São Paulo, né? Sentido, quanto é sentido no sentido de alguma coisa que faz sentido para você, né? Isso faz sentido para mim.
Então, nesse caso, o português é muito bom, porque a palavra sentido revela que o sentido é o sentido em orientação e o sentido é sentido enquanto experiência de significado. Então, quando você não tem sentido, você não tem orientação. Essa apresentação toda, de repente, vocês podem pensar, bom, a gente vai conversar também sobre o tempo nas religiões. O professor vem do universo da ciência, da religião e da teologia, ele está fazendo isso para falar para a gente como é necessário que a gente tenha religião. Nada a ver. Nada a ver. Né? Eu não estou gerando uma demanda. Dizer assim, tipo, minha vida é um absurdo, não faz o menor sentido. Então eu vou procurar uma religião para fazer sentido. Eu não posso fazer isso, porque senão eu estaria incorrendo no mesmo problema do darwinismo, de alguma forma, né? Eu acabaria dizendo, olha como a vida é ruim sem religião. Então, vocês têm que ter religião. Não, porque, evidentemente, pode ser que a vida seja ruim mesmo. Isso é o óbvio. Se você, do ponto de vista do pensamento, não é capaz de lidar com essa ideia de vazio, você está no período infantil do pensamento. Né? O que a gente chama em filosofia da ciência, você está begging the question, como a gente fala. Você está esmolando uma questão. Olha, por favor, me fale alguma coisa que faça sentido. Né? Como alguém que está precisando de oxigênio. Né? E, normalmente, quando você analisa os sistemas religiosos, uma forma de você definir sistemas religiosos bastante razoável, a religião é um sistema de sentido. Toda religião opera com a ideia de sentido. Né? Se o sentido for que estiver em jogo, ela trabalha com a ideia de sentido. E a gente sabe, biologicamente, inclusive falando, do ponto de vista cognitivo, que o homem é um animal que trabalha fazendo sentido. Né? Assim, como a gente fala em filosofia, o homem é uma máquina ontológica. O que quer dizer esse palavrão técnico? Uma máquina ontológica. É uma máquina que pensa o tempo todo acerca do ser das coisas. E para você dizer que as coisas são, elas de alguma forma têm que estar organizadas para constituir o ser delas. Né? Então, o homem é um ser que é uma máquina ontológica. Ele está sempre olhando ao redor e procurando sentido. Aliás, esse é o grande risco de acreditar em qualquer sistema religioso. Porque você pode acreditar em qualquer sistema religioso, porque na realidade você é um mendigo de sentido, morrendo de fome por um sentido. Né? E aí, quando você percebe que as religiões são sistemas de sentido, é claro que isso é uma definição abstrata da religião. Você tem práticas que organizam esse sentido. Por exemplo, uma prática que todos nós aqui, faz parte do nosso repertório. Eu vou me manter principalmente no repertório judaico-cristão, porque eu acredito que seja o repertório da maioria das pessoas aqui, certo? Se eu estiver enganado, alguém me avise. Pode ter um outro budista. Normalmente você tem um outro budista. Aliás, o budismo é uma religião que pega bem no universo intelectual. Certo? Você pode pegar bem. Eu não estou falando mal do budismo, eu adoro o budismo. Não estou falando do budismo, estou falando do universo intelectual, na realidade. Né? Se você estiver assim num jantarzinho inteligente, sabe? Jantar assim que a gente vai, onde todo mundo é inteligente, todo mundo lê, está lendo alguma coisa. Ninguém é uma vítima da indústria cultural, sabe? É um jantar que nós frequentamos, né? É assim, imagina se você vai chegar num jantar desse e dizer que você é evangélico. Não é? Você não vai nunca. Porque vão achar que de repente você, sei lá, você dá o dízimo. Como se você não pagasse 200 pau para um terapeuta todo dia para falar para você, né? E ajudar você a fabricar sentido. Tudo bem. Você também não vai dizer que você é católico, porque primeiro católico ninguém é a sério no Brasil. E depois, porque se você for católico a sério, por definição, você é um reacionário. Então, você não vai dizer que é católico. Budista pega bem, budismo pega bem, porque o budismo, você fala que faz meditação, por exemplo. Não, é sério. É engraçado, mas é sério, porque isso fala muito da espiritualidade contemporânea, né? Porque assim, eu sei que é engraçado mesmo, mas assim, porque quando você, veja, você fala que você faz meditação no jantar desse, assim, elegante, né, culto e tal,
É porque pega mal você ser uma pessoa materialista, né? Inclusive porque vão achar que você só pensa em dinheiro, e isso é brega. Você só pensar em dinheiro pega mal. Então, se você fala que você é budista, dá a entender que você é uma pessoa que tem uma certa espiritualidade, né? Dá a entender que você é uma pessoa que tem um certo mal-estar com o desejo de ficar correndo atrás das coisas. Dá a entender que você é uma pessoa que sabe que no fundo, tudo é aparência, né? Tudo é impermanente, como o budismo fala, herdado do hinduísmo. Não sei se para todo mundo é claro isso, o cristianismo está para o judaísmo, assim como o budismo está para o hinduísmo, né? Quer dizer, o cristianismo é um processo interno no judaísmo e o budismo é um processo interno no hinduísmo. É claro que nada a ver com Deus encarnado, nada disso, mas eu digo no sentido histórico e no sentido doutrinário, né? E o budismo, como ele lida com... Primeiro, não tem um Deus, né? Essa ideia. Há uma grande polêmica sobre o budismo. Se tem Deus, se não tem. O que é esse tal de nirvana, esse tal de nada, não sei o quê, de onde vem a iluminação. Algumas pessoas dizem que o budismo é uma religião. Eu, pessoalmente, acho que ele tem todas as características de religião. Não precisa ter um Deus para você falar, um Deus assim pessoal que põe o dedo e diz assim, você, isso, né? Para você achar que é religião. Então, assim... mas o budismo, ele, quando você fala que você é budista, passa a ideia de que você é uma pessoa que superou a infantilidade religiosa, de achar que você tem culpa de alguma coisa, por exemplo, que existe pecado, né? Que você é intrinsecamente mau, né? Que você precisa da misericórdia de Deus continuamente, que você precisa de um padre para absolver você de alguma coisa. No budismo, você tem a ideia de que você é responsável pela tua iluminação, né? Você é uma pessoa que está buscando sozinho. Então, de repente, você pode ter sua meditação, você pratica a sua yoga lá, você lê uns livros que tem a ver com a coisa, e você já é uma pessoa espiritualizada. Mas, na realidade, mesmo que você tenha existe essa prática budista, assim, uma prática budista que eu poderia chamar assim de meio diet, né? Que existe essa prática budista, na realidade, isso significa que aquela ideia de que a gente teria conseguido ultrapassar o problema da experiência do vazio, a gente não ultrapassou a experiência do vazio. Nós estamos atolados lá até hoje, né? E isso é mais ou menos assim. À medida que o tempo passa, você se atola cada vez mais. Porque, assim, a ideia é que você adie esse atolamento o máximo possível. No dia que a santa biotecnologia faça com que a gente viva 200 anos, vai ser uma festa. Porque você vai cada vez mais adiando o processo do tempo que esvazia você de sentido. Da experiência do tempo biológico, né? Que vai esvaziando você de sentido. Então, assim, mas de qualquer jeito, eu fiz essa volta toda, mas o que eu queria dizer era o seguinte. Falando do repertório, eu acabei viajando, mas assim, o Ano Novo, né? Assim, não em Campinas, em São Paulo, porque senão você vai ter que se molhar num rio. Em São Paulo, eu não sei aqui em Campinas, que eu não domino a geografia local. Mas em São Paulo, se você entrar no rio, você vai ter sérios problemas para se lavar. Mas assim, é normal, no Réveillon, no Ano Novo, o Ano Novo marca, teoricamente, um período em que você fecha um ciclo determinado pelo nascimento de Cristo. Mais ou menos, né? Bem menos, aliás, do que mais. Há dúvidas sobre quando Jesus nasceu. Há dúvidas, é claro, se Jesus era aquilo mesmo que falam que era. Há certas teorias que falam que esse calendário todo é em cima de festividades pagãs e tal. Eu não quero entrar nisso aqui. Mas, de qualquer jeito, o ano cristão começa no 1º de janeiro. E tem gente que se veste de branco, né? Tem gente que pula onda. Tem gente que pula na piscina, não é isso? Nos sistemas... Olha, é muito comum nos sistemas religiosos a relação com a água determina o momento onde você desfaz aquilo que existia e você refaz aquilo que existe, né? Por quê? Porque existe aquela concepção de que a vida primordialmente está ligada à água. É engraçado porque africanos, asiáticos, europeus que nunca tinham estudado nada de biologia tinham isso de forma intuitiva. Você tem milhares de teorias sobre isso. Tem até gente que acha que são ETs que vieram aqui e ensinaram para os caras. Porque também tem religião de ETs, né? É claro, Jesus era um ET, nós somos máquinas fabricadas por ETs. Você tem religião para todos os desejos. Então, assim, a água nas religiões, ela está sempre associada a um instante onde você simula o caos primordial. Você se desfaz e se refaz. A água, quando você batiza alguém,
A água instaura em você uma nova relação com a vida. E tem várias religiões. No judaísmo você toma banho. Nas religiões afro você toma banho. Né? Quer dizer, e em toda religião tem algum momento em que você passa por algum ritual aquático. Né? E esse ritual aquático, ele significa que está se instalando um novo tempo na sua vida. No Réveillon, é isso que acontece. Mesmo que você não entre na água, muita gente entra na água e se não entrar na água entra em pânico. Né? Tem que entrar na água, porque é como se você não entra na água, não começa o ano novo. Olha aí. O tempo, na realidade, na religião, nas religiões em geral, o tempo ele é dividido entre o tempo homogêneo e indiferente do espaço profano, que é aquele tempo que não significa nada a não ser o acúmulo de horas e de células que vão envelhecendo em você, né? E o tempo que a gente chama de tempo heterogêneo, porque é um tempo qualitativamente distinto. Quando você toma um banho, começa uma vida nova. Você já deve ter ouvido essa frase por aí. Hoje em dia tem gente que toma banho de energia, não de água. Mas está ali, ó. Energia é uma água que você não vê, né? Que você não toca. Inclusive é muito associado àquela crença de que no começo era uma grande energia, né? E que circula por aí. Então você toma uma série de passes e energias coloridas de todos os tipos para mudar o seu estado de ser. Mas mesmo que você não tome nem banho, nem ninguém vire para você assim que você não conhece no meio da rua e diga muita luz para você hoje. No Réveillon não acontece isso? Muita luz para você hoje. É porque no Réveillon, o Réveillon é um momento onde instaura uma nova relação sua com o tempo. Então, assim, é por isso que você entra. Mas olha, isso é tão engraçado, é por isso que a gente entra numa de fazer planos para o ano novo. Na realidade, eu quero dizer, do ponto de vista profano, né? Não mudou nada. O que mudou? Tudo bem. Vai haver reajuste de tudo que você paga, certo? Você vai usar uma agenda nova, você vai contar mais um ano de envelhecimento, que na realidade esse ano, a rigor, é simplesmente uma marca para apontar para você a passagem do tempo metabólico em você, porque né, o universo não sabe que é 31 de janeiro, 31 de dezembro. Então, ele não manda nenhuma energia para você, especial. Ele não reconhece a cor branca, mas você se vestindo... Não, se você se vestindo daquele jeito... Você sente que algo mudou em você. Né? Você sente que algo mudou em você. Você sente que a partir daquele momento você pode fazer planos. E isso é sério. Algumas pessoas, eu quero dizer sério assim, algumas pessoas de fato conseguem realizar mudanças porque começou um outro ano. Algumas pessoas conseguem mesmo. Né? Eu acho que é a minoria, mas tem gente que relata isso. Né? Que no começo do ano ela toma decisões e ela consegue alterar a vida dela. E, quer dizer, você tem não só... Esse é um exemplo que a gente domina porque é muito próximo do nosso dia a dia. Né? E é um feriado religioso que ele é um feriado ligado a um calendário religioso, eu quero dizer, porque o 1º de janeiro não é em si religioso é 25 de dezembro, mas assim... Ele é um feriado ligado ao calendário religioso que se mantém. Né? A Semana Santa é um momento em que, quando tem lá do Dia das Cinzas, né, até que abre o período da Quaresma, né, que você, teoricamente, tem que ficar pensando em você. Alguns católicos fazem isso a sério, talvez uns 4 no Brasil, né, ou 5 fazem isso a sério. Mas, assim, esse é um momento onde você... volta sobre si mesmo, né? E você faz uma avaliação de si mesmo. É semelhante àquilo que os judeus chamam de dia do perdão, o Yom Kippur, né? Assim, é um dia onde você faz um jejum, e aí é interessante porque, assim, normalmente setembro, outubro, né? É um dia teoricamente ligado àquele momento em que Moisés subiu para a montanha e os judeus aprontaram aquele bacanal com aquele bezerro, e quando ele voltou... Estava todo mundo naquela algazarra, e aí Deus teve que perdoar os caras, assim, matou um monte, perdoou outros, né? E aí a gente tem o dia do perdão. O dia do perdão é um dia em que você faz jejum, né? Os judeus que levam a sério a coisa faz jejum. Faz jejum, e a gente sabe que os sistemas religiosos trabalham com restrições alimentares agudas,
E essas restrições alimentares, elas introduzem na sua fisiologia um outro estado fisiológico. Ela altera teu metabolismo, né? Então imagina assim, eu sou judeu no Réveillon, tá? No Yom Kippur, eu fico 24 horas sem comer, não bebo nem água, nem escovo o dente. Né? Na família fica aquela relação distante. Assim, né? E aí você vai na sinagoga e você ouve aquele mantra, né? Quase aquele canto em hebraico, quase mântrico, né? Mantra, essa sensação de que você está ouvindo um som, que não é importante tanto o significado semântico da palavra, mas é importante o efeito que o som das palavras tem em você, porque levam você a um estado alterado de consciência. Então você está com fome, você fica meio tonto assim, porque falta glicose, né? Fica meio com cara de modelo assim, né? Meio tonto, não é? Porque falta glicose, que você não come nada. Você fica ouvindo aquele mantra, né? Todo mundo ao seu redor do mesmo jeito, é claro, você está inserido no universo religioso, né? Assim, quem já teve a oportunidade de estar em rituais religiosos a sério, sente o barato que está rolando lá, né? Você entra num terreiro, né? Aquela música toda, aquela coisa lá. Eu, pessoalmente, duvido muito dessas teorias psiquiátricas de que é o tambor que leva todo mundo a isso. Haja tambor para aquilo, né? E haja também organização de código do inconsciente coletivo, que não deixa de ser um conceito metafísico, certo? Inconsciente coletivo, de alguma forma. Não, haja tambor e código para produzir entidades iguais, basicamente iguais, em lugares distintos do mundo, que se comunicam. Então, eu acho que em relação a essas coisas, desses rituais fortes, seja lá que religião for, a gente devia usar aquela expressão sábia argentina ou espanhola, sei lá. Eu não creio nas bruxas, pero que las hay. Né? Porque você percebe que, de fato, alguma coisa se passa ali. Aí você está lá no ritual judaico, lá no Yom Kippur, em jejum. Isso marca um dia que... isso acontece logo depois do Ano Novo Judaico, né? Do Rosh Hashanah, que é mais ou menos 10 dias antes. Né? Então, assim, entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur é um período parecido com o que no cristianismo se chamaria de quaresma. No sentido de que é um momento em que você também fica pensando, né? Meditando sobre as bobagens que você fez e tentando entrar num acordo com Deus e com os outros seres humanos, seus irmãos e irmãs, certo? Tentando entrar num acordo. E esse período, então, seria um momento onde joga você para dentro de você e você ficaria numa espécie assim de deserto interior. Sabe aquela ideia da meditação que você anda pelo deserto? Você fica procurando a si mesmo, querendo ver como você é e tal. E ele instala uma nova relação sua com o tempo que vem depois. Porque a ideia é que você toma mais consciência daquilo que você é e das bobagens que você fez. Agora tem uma outra coisa, que no caso do jejum ele é muito forte, né? Do jejum total, eu quero dizer. Não do jejum entre o almoço e a janta, né? No jejum total mesmo. Assim, porque tem uns jejuns assim que... deixa eu ver o tempo para eu dar tempo da gente conversar também. Então, assim, o jejum total é que, assim, ele introduz em você também numa outra percepção de temporalidade naquele momento em que você está em jejum. Isso que eu quero dizer. Os rituais religiosos, eles marcam uma experiência de tempo imediata, não só o tempo que vem depois do ritual, eu quero dizer. A experiência de tempo imediata do ritual também é diferente. Isso é muito comum nas pessoas, no caso do cristianismo, em pessoas que estão em processo ascético. Eu quero dizer, experiências de retiros em mosteiros, né? Eu tenho isso em mente, né? Ou qualquer coisa semelhante a isso, né? Em que você também é introduzido no regime alimentar mais restrito. É engraçado porque isso é muito comum nos sistemas religiosos. Nos sistemas afro isso também acontece. Você altera o sistema alimentar para que alguma coisa tenha que acontecer, né? Então, é uma chave fisiológica que abre você para uma outra experiência ontológica, né? Do ser. E aí, uma pessoa que está num registro desse, ela percebe um mundo diferente do que de uma pessoa que está fora desse registro. Por exemplo, se você está num momento de jejum prolongado e você está num processo de ritual, é fácil você ter uma percepção do mundo à sua volta
das coisas que você faz na sua vida naquele instante, totalmente de um outro registro. Normalmente as pessoas tendem a falar que nesses instantes elas percebem como o significado não está nelas. Como o eixo de sentido não está nelas. Isso é uma coisa que caracteriza todos os sistemas religiosos. É uma coisa que tem um autor chamado Mircea Eliade que chama... Na religião, o sistema de sentido opera descentrando o sujeito. Como assim descentrando o sujeito? Você não é o eixo. No fundo, a gente precisa confessar. É mais ou menos assim. Se existir uma religião na qual eu sou Deus, ela não presta. É mais ou menos como você deve sempre manter uma certa suspeita com relação aos clubes que aceitam você facilmente. Né? Então, assim, se você tiver uma religião na qual você é o Deus, você devia suspeitar dessa religião. Porque se você fizer uma análise profunda de você, você sabe que nenhum de nós é com essa bola toda. Certo? Então, assim, os sistemas religiosos, eles operam sempre com descentramento do axis mundi, fala Mircea Eliade. Né? O axis mundi, que é o eixo de sentido que organiza o tempo e o espaço, ele está fora de você. E uma vez que ele está identificado, você começa a viver em relação com esse axis mundi. E esse axis mundi é que organiza o seu tempo. Então, se esse axis mundi pede que você dê comida para o santo não sei quantas vezes no ano, você vai ter que dar comida para o santo não sei quantas vezes no ano. Se esse axis mundi diz que você tem que ficar sem comer não sei quantas vezes, você vai ficar sem comer não sei quantas vezes. Se esse axis mundi diz para você que você é mulher, tem que ver de um jeito, você é homem, tem que ver de outro jeito, você vai fazer do mesmo jeito. Né? É interessante, inclusive, quando você entrevista, faz pesquisa de campo com pessoas que têm... Aqui pensando no universo judaico-cristão de novo, islâmico também, o universo abraâmico, como a gente fala, há uma preocupação muito grande com essa relação entre homem e mulher, né? Parece que, não é só aí, mas assim, os sistemas religiosos normalmente têm uma preocupação em regrar isso. É como se a relação entre homem e mulher fosse um grande vetor produtor de caos. Então você tem que estar sempre organizando esse universo. Então quando você faz uma pesquisa sobre como se dá o dia a dia de pessoas religiosas, de práticas religiosas mesmo, você percebe que o ano dela, ou seja lá como ela chamar aquilo, está sempre marcado por referenciais religiosos. Antes disso, eu estou me preparando para isso. Depois disso, eu estou vivendo os efeitos daquilo que eu vivi. Até começar o momento que eu vou me preparar para aquilo. E, no meio termo, eu estou no espaço profano, me afogando no espaço profano e no tempo profano, até que venha um outro instante marcado pelo axis mundi que organiza o tempo, que me tire desse espaço profano e, na realidade, me põe em contato com aquilo que de fato é. Que não sou eu. Eu não sou. Por que eu não sou? Não precisa pensar muito. Se olha no espelho, você vê que você não é. Hã? O Sartre falou. Não. O Sartre também deixou de ser rápido. Também não é essa questão. É assim, eu não... Quando eu digo eu não sou, você pode se olhar no espelho e você vai ver por que você não é. Faça uma marca assim, tire uma foto sua uma vez por ano e você vai ver ao longo do tempo como você vai deixando de ser. Então você não é. Né? Então, assim, o axis mundi, aquele que organiza o tempo, ele organiza para que o tempo seja. Para que o tempo tenha significado. Porque se o tempo ficar entregue às nossas mãos, ele passa. Não porque ele seja alguma coisa que passa, porque nossas mãos passam. O tempo não é eu sou o tempo, oi. Não é assim. O tempo é uma série de processos, de movimento. Né? É isso que na realidade gera a ideia de tempo que a gente tem fora da religião. Então, assim, os judeus têm uma coisa chamada Shabat. Né? O sábado separa. O domingo, para alguns cristãos, é mais ou menos parecido com o Shabat. Só que o Shabat judaico, ele é mais radical. Inclusive, a sexta-feira islâmica também é mais parecida com isso. Sabe, o islâmico guarda a sexta, o judeu sábado, o cristão domingo. É um fim de semana longo entre os três, né? Sempre. Fim de semana longo. Então, assim, se tivesse um país que guardasse as 3 religiões abraâmicas, você tinha sempre um final de semana longo. Então, assim, no Shabat, ou qualquer dia semelhante, que você não faz nada, você faz um jejum de ação, né? Então, por exemplo, em Israel, no Shabat, hoje está esculhambando, no sentido de que o mundo profano cada vez se instala mais, mas assim, os religiosos resistem muito a isso, mas Israel era comum, e ainda é comum na maior parte do país, no sábado não tem nem ônibus. Não tem restaurante, não tem táxi, não tem praticamente nada, né?
há 20 anos atrás não tinha nem telefônica, não tinha operadora para você fazer ligação. Assim. Ninguém trabalhava. Então, assim, isso instaura uma suspensão de atividade, um jejum de atividade, que altera a sua relação com o tempo. Então, quando você conversa com alguém que está em Shabat, quando ela narra para você essa experiência, a experiência dela do dia, do tempo que passa, é uma outra experiência. Ela ouve sons de jeito diferente, ela se comunica de modo diferente, e o eixo do que é importante para ela naquele dia fica diferente. Né? Assim, inclusive as famílias relatam que a relação entre os membros da família fica diferente. Agora, quando você faz isso toda semana, né? Você começa com a sexta, que é você faz um jantar e tal, você reza assim, aí você passa o sábado assim, você faz isso toda semana, qual é a ideia? A ideia é que você faz isso porque Deus descansou também no Shabat, no 7º dia. Então para você experimentar a sua semelhança com Deus, você tem que ter a experiência da ação, quando Deus criou o mundo, e você age no mundo, e a experiência da inação e da contemplação. Quando Deus diz, tá bom, eu vou descansar. Aí você diz, tá bom, eu vou descansar. Então, essa marcação no tempo religioso dá para você a possibilidade de você ver a sua vida de outro espaço. Do ponto de vista mitológico, tratando isso como mito, sem querer ofender a ninguém, né? Tratando isso como mito, quer dizer, do ponto de vista mitológico, isso gera em você uma ligação com aquele que na realidade está fora do tempo, por isso é capaz de dar significado ao tempo. Porque ele está fora do tempo. Tudo que está dentro do tempo, por definição, não tem significado, porque é devorado pelo mesmo tempo. Para você produzir significado no tempo, você tem que estar fora do tempo. Então, o que você faz quando você faz um ritual religioso que é relacionado a alguma coisa de calendário? E normalmente é sempre relacionado ao calendário, né? O que é o calendário marcado por festividades religiosas, se não alguma coisa que fala do significado do tempo para fora dele? Porque o calendário organiza o tempo. E diz assim, olha, o ano começou aqui e acabou aqui. Ou a vida começa aqui e acaba aqui. Cada vez que você faz um ritual, você começa tudo de novo. Então, quando você faz um Shabat, por exemplo, no sábado, naquele momento, você sai do tempo que passa e você é capaz de olhar para o tempo de outra forma. Você se aproxima daquele que está fora do tempo e, por definição, significa o tempo, certo? E, ao mesmo tempo, pelo fato de você se aproximar dele, você experimenta qualidades distintas de tempo. Então, você é capaz de ver quando o seu tempo é um tempo que resvala no total vazio e quando o seu tempo é um tempo que, de alguma forma, estaria cheio de significado. E isso faria com que essa experiência daria a você a oportunidade de transformar a sua relação com o tempo. Então, assim, eu vou encerrando por aqui para vocês poderem perguntar e a gente vai continuar a conversar. Mas, assim, o que eu queria que ficasse claro para vocês, então, é que, assim, quando você faz uma relação entre tempo nas religiões, as práticas religiosas em relação ao tempo e o tempo moderno, digamos, porque agora já tem um outro nome que é pós-moderno. Né? Quer dizer, a diferença entre o moderno e o pós-moderno é que o moderno teria achado que a razão poderia organizar o sentido do mundo. Nós, pós-modernos, estaríamos mais ou menos no momento em que a gente está fazendo o luto da razão como instância de significado. Né? Quer dizer, razão não rolou. Se a gente fala como Nietzsche, Deus morreu, Deus virou meu pai, castrado, né? Ou Deus, na realidade, é o fato de eu ser pobre e não conseguir ter perspectiva, ou pensar como pobre. Ou se Deus, na realidade, é uma coisinha que eu inventei porque eu sei que uma hora eu vou acabar, sei lá, ou qualquer coisa semelhante, né? Qualquer instância sagrada de significado. E que os autores lá, quando eu falo, estou pensando aqui século XVIII, né? Século XIX, XIX, de certa forma, ainda foi mais arrogante do que o século XVIII, no sentido racional, né? Aquela coisa positivista. Diderot, o mundo só terá paz quando o último rei for enforcado nas tripas do último papa. Né? Quer dizer, então, assim, a gente, de certa forma, está apertando bem o pescoço do papa, a gente já esganou vários reis ao longo desse tempo. Mas, assim, aquela crença na ideia de que a razão funda valor, hoje, o pós-moderno significa, filosoficamente, exatamente essa percepção. A gente está na ressaca da razão. Nós, em relação à razão, hoje, é mais ou menos como alguém que saiu
no Shabat, encheu a cara, bebeu até cair, foi levado para casa e está em casa no outro dia de manhã, sentindo o estômago subindo pela boca, e você diz, eu bebi demais. Né? Então, assim, o pós-moderno é alguém que está dizendo assim, bom, e aí? Pensei, organizei, raciocinei, conheci cientificamente, blá, 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 blá. E o sentido não apareceu. Né? Não apareceu porque a razão parece que ela tem uma mecânica interna dela mesma, que é, à medida que ela vai funcionando, ela vai mordendo o próprio rabo. Isso a gente conhece na filosofia há muito tempo. Se chama ceticismo e sofística. Quando você começa a pensar de forma sistemática e você começa a fazer uma vigilância dos seus próprios postulados, você começa a perceber como seus postulados, eles, na realidade, nenhum deles é autojustificável. Né? Nenhum deles consegue se manter de pé por si só. E, encerrando, eu diria, eu acho que a gente está vivendo num momento privilegiado, de certa forma, porque a gente está numa ressaca da última grande utopia ocidental, que foi a razão autossuficiente, né? O que não significa que é para a gente sair por aí chorando e de sendo muito emocional, porque também não é isso que eu quero dizer. Hein? Não vamos ser mais racionais, agora vamos ser emocionais, vamos pular do lado direito para o lado esquerdo do cérebro, porque no final é tudo cérebro. E cérebro é cérebro. É uma gelatina, alguém aqui já deve ter visto. Cinzenta, então não é isso. Não é por aí também que você vai segurar o tempo. Eu acho que a gente está vivendo um momento privilegiado, inclusive por conta dos saltos que o nosso próprio conhecimento técnico tem hoje em dia. Que, na realidade, por isso que eu queria encerrar aqui, talvez na realidade, a técnica, que foi a grande filha bem-sucedida da modernidade, foi a técnica. Né? Talvez a técnica esteja aí, eu penso que a capacidade técnica de alterar a própria vida humana, a própria biologia. Talvez esse tipo de técnica que a gente chama de biotecnologia, talvez ela possa nos ajudar a fazer uma grande experiência de significado. Tanto no sentido do abismo cada vez maior, porque o ser humano é aquele animal que vive para pisar na jaca. Né? Ele é aquele animal que, assim, de Prometeu a Adão, né? A gente está sempre nesse movimento de transgredir e pagar para ver o que acontece. No momento que a gente transgride, a gente faz a experiência da falta de sentido. Obrigado. Vamos ver Vamos pegar. Olá. Olá. Meu nome é Rafael. Minha pergunta é no sentido da eternidade. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de eternidade. Porque principalmente no cristianismo, a ideia de tempo é uma ideia de uma coisa que não termina, né? Uma coisa que vai para sempre. Né? No judaísmo já não é tão claro, em termos religiosos, o que vai acontecer depois da morte. Essa é a minha impressão, essa é a minha leitura. Parece que questão de eternidade, para o judeu, já é uma coisa mais complicada. Deus tem que me abençoar aqui e agora. Eu sou o povo escolhido, ele tem que me resolver os problemas já. Ao passo que parece que no cristianismo a gente joga isso para frente, assim como o islamismo. Né? Um paraíso que me espera, onde eu vou ser recompensado por uma vida que eu não tive. 78 virgens. Né? Parece ser muito bom. Mas a questão da eternidade em si, minha pergunta é nessa linha. Eu vi uma vez uma palestra, se você me permitir, uma palestra de um guru indiano, e ele estava questionando a questão do conceito de eternidade cristão, no sentido de ser uma coisa depois da outra, né? Que continua. Eu, pessoalmente, entendo a eternidade como uma justa posição de diversos universos, de tempos e universos. Né? E ele tirava sarro, ele falava assim, como na eternidade vai acontecer uma coisa depois da outra? Você vai ter um banquete, né? Tem muitos cristãos que acham que vai ser um enorme banquete, uma farra. Né? Não orgiática, mas pelo menos de comida. Claro, comida no céu, né? No céu não pode. Você come, você pode comer o que você quiser. E à vontade, né? Minha taça transborda, eu vou ter um monte de comida na minha mesa. Mas você não tem corpo, onde cai o vinho? Mas pior ainda que esse guru falou, me questionou é a questão da sequência dos pratos. Né? Se eu for tomar primeiro uma sopa, o primeiro prato, depois vem o prato principal. Ora, se não tem eternidade, se na eternidade não tem tempo, como é que eu vou ter um primeiro prato antes do prato principal para depois experimentar a sobremesa? Ou seja, ele brincava, a hora que eu tomo o primeiro gole porque para ele sopa... essa ideia de eternidade como justaposição de momentos, como no cinema, né? Então, minha pergunta para você é nessa linha, é um pedido, na verdade, falar alguma coisa a respeito de eternidade. Assim,
É bom a pergunta porque me dá a oportunidade de falar um pouco disso. Assim, de fato, o cristianismo ele herda do judaísmo do que a gente chama período do Segundo Templo, né? Que é o período onde nasce o cristianismo. O período do Segundo Templo no judaísmo é um período obcecado pela ideia apocalíptica. Né? A apocalíptica é um fenômeno interno ao judaísmo e o cristianismo é, do ponto de vista judaico, na realidade, a seita que melhor... É uma seita que ficou maior do que a sua mãe. É uma filial que ficou maior do que a matriz. Né? Mas ela é... O cristianismo é uma heresia judaica do ramo da apocalíptica judaica. Quando você fala que o cristianismo parece que acaba... no cristianismo acaba sendo mais claro essa ideia da história, né? No sentido do que vem depois, o que você falou, de certa forma, aponta para o que acontece no judaísmo. Assim, não é que para o judaísmo não exista uma ideia de sacralização da história. É aí que eu quero chegar. É porque, assim, o Segundo Templo, a apocalíptica, significa que a história inteira se transformou em sagrada. É claro que para o judaísmo é uma religião fundada na ideia de que a história do povo judeu é a temporalidade sagrada. Então, o que acontece com o povo judeu significa aquilo que os outros devem acompanhar e ver o que está rolando. Né? Porque Deus está se manifestando na relação entre os judeus e os outros. E isso acaba fazendo com que, de certa forma, é como se o judeu já vivesse agora aquilo que para o cristão vai começar depois. O que não é bem verdade, porque eu acho que do ponto de vista cristão, a rigor, a coisa já começou aqui também. Mas como o cristianismo não tem a carga étnica, que isso pesa muito do ponto de vista judaico, a carga étnica, né? Essa coisa cultural amarrada, onde você é judeu até na forma que você escova o dente. Judeu escova o dente assim, quem não é judeu não escova o dente assim. Quer dizer, você tem esses pequenos detalhes culturais que organizam tudo. Mas os dois são religiões apocalípticas, escatológicas, no sentido forte da palavra, que a história, ela inteira é sagrada. Então, assim, o judaísmo do Segundo Templo, o cristianismo junto com ele, acaba transformando o tempo histórico dos atos históricos em uma instância que deve sinalizar para você o que é a vontade de Deus que está acontecendo. Né? Então, assim, é nesse sentido que o judaísmo e o cristianismo acabam produzindo uma sensação de eternidade que o mestre hindu que você falou dá risada. Porque o judaísmo e o cristianismo, na realidade, fica pueril. Na realidade, o que ele estava... Isso é comum dos hindus e dos budistas falarem disso de uma forma... Mas isso é pueril. Quer dizer, depois vem o quê? Andando pela praia. Alguns pensam assim, né? De mãos dadas com a pessoa que você ama. Evidentemente, você e ela ficaram parados uns 22 anos para sempre. Né? Olha aí. Você está comendo, e continua existindo. Então, se continua existindo, o tempo é uma linha, esse é o problema. O problema dessa eternidade é que o judaísmo ele acabou se construindo no Segundo Templo como uma religião histórica marcada pela ideia de linearidade. Então, e o cristianismo herdou isso, é claro. Então, assim, o tempo no judaísmo ele é linear. Né, e no cristianismo. Então você trabalha com a noção de eternidade como um dia que não acaba nunca. Só que quando você pensa em termos de dia que não acaba nunca, você tem um problema, porque o dia para. Se o dia para, se o tempo para, tudo para. Então nada acontece. A nossa própria noção de acontecimento implica na passagem do tempo. Então é por isso que a gente cai naquela coisa, bom, então eu vou ficar com 550 milhões de anos, não vai sobrar nada. Né? É claro que você resolve isso tirando a matéria. Para o espírito, o tempo não dura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o budista e o hinduísta, ele tem razão do ponto de vista filosófico, e isso acaba se materializando no judaísmo e no cristianismo, com a consciência de que a categoria tempo não pode avaliar o que de fato é a eternidade. Você tem que sair fora da eternidade. Desculpe, do tempo. Você tem que sair fora da categoria que a gente tem, aquilo que o Kant chama de categoria a priori da sensibilidade. Tudo que você pensa é submetido à noção de tempo. Por quê? Porque para você pensar precisa de tempo. Eu estou pensando nessa frase, olha o tempo passando. Se não passar tempo enquanto eu estou pensando nessa frase, eu não estou falando e não estou emitindo som. Passou um tempo. Então, assim, nós estamos totalmente submetidos ao tempo. Por isso que
dentro do universo judaico-cristão é comum aquilo que a gente chama de processo de pensamento negativo para poder lidar com esse tipo de coisa. É uma coisa que nasce, grosso modo, com um filósofo cristão chamado Gregório de Nissa, né, no paleocristianismo grego, que ele, século 3, 4, mais ou menos, e depois o pseudo-dionísio no século 5, 6, que é o processo de você trabalhar contra a própria razão, a produção do conhecimento negativo, como eles falam. Então, assim, você pensa na eternidade, aí você, quando pensa na linearidade, você toma consciência de que essa ideia leva você a aporias infantis. Então, na realidade, a única coisa que você pode dizer sobre a eternidade é o seguinte: a eternidade está fora da razão. Que é o que o hinduísta e o budista, de alguma forma, resolvem. Você tira fora da razão, porque a própria razão é efêmero, é Maya. Certo? Então, assim, você sai disso, e na medida que você sai disso, você cai naquela coisa do nada, que ninguém sabe dizer o que é, porque o nada não existe, então a palavra nada não descreve coisa nenhuma. Então, também não é nada por ausência. O próprio conceito de nada no hinduísmo e no budismo já é teologia negativa, se você usar a linguagem do cristianismo. Então, para você pensar em eternidade, eu penso que, para você ter um entendimento de eternidade, você tem que fazer um trabalho de limpeza de conceitos temporais, e, na realidade, isso vai jogar você num vazio. Vai jogar você no vazio, né? Porque e é o que a teologia negativa percebe mesmo, vai jogar você no vazio. É claro que a teologia negativa vai dizer que o processo de esvaziamento dos conteúdos da razão produz em você um estado de consciência outro. É como se fosse um jejum de razão metodológico que você faz. Mas vai jogar você num vazio, porque você vai perceber que não dá para você imaginar a eternidade como um domingão, né? Que não acaba nunca. E é por isso, e aí quando você pensa no espiritismo, o espiritismo tenta resolver esse problema dizendo que na realidade faz um aproveitamento é uma religião reencarnacionista, né? Como também é o hinduísmo, mas o espiritismo, ele acaba se mesclando com a tradição positivista, da qual ele nasceu de certa forma, né? O Kardec está ali no positivismo francês. E ele acaba lidando com essa ideia de que você é uma entidade inteligente, fora do tempo e do espaço, e que entra aqui para aprender. Só que você aí se enrola todo, né? Porque, afinal de contas, se você está fora do tempo e do espaço, por que você tem que vir para aqui para aprender? Você não podia ser feito sabendo tudo? Não sei se ajudei você, mas eu acho que a eternidade é uma coisa assim de... Eu acho que para pensar a eternidade você tem que fazer um trabalho de limpeza das categorias temporais. E a eternidade vai acabar aparecendo diante dos seus olhos como alguma coisa que é totalmente não humana. Totalmente não humana. Você poderia falar alguma coisa sobre o que o Jung fala sobre a religião? Se tem alguma ligação com processo de individuação, alguma coisa assim? Processo de individuação? Se tem alguma coisa a ver. Olha, eu não sou psicólogo, hein, junguiano. Mas, na realidade, eu aprendo muito com as minhas orientandas junguianas. Porque a maioria das minhas orientandas são psicólogas. E a maioria delas são junguianas. Então, eu tenho aprendido muito com elas. Aprendido assim, tentando fazer com que elas parem de achar o que elas acham, eu vou aprendendo o que elas pensam. Na realidade, essa é a relação. Eu vou infernizando elas e nessa daí eu vou aprendendo. Mas assim, não. Eu, na faculdade, eu fiz 2 faculdades. A primeira faculdade, na cadeira de psiquiatria, psicologia médica, eu tive um professor junguiano. Então, eu estudei Jung. Assim, a primeira, eu lembro que na época eu falei pro meu professor que eu achava que Jung não podia ser verdade porque a teoria era muito bonita. E a verdade não pode ser tão bonita assim. Se você partir do pressuposto que ela é bonita, você já entra na briga correndo o risco de sofrer alguma decepção. Aí minhas orientandas viram para mim e dizem, mas como você é defendido, né? Você já entra numa coisa achando que não pode ser bonita. Mas eu acho assim, olha, na teoria junguiana, não há dúvida de que a psicologia junguiana é um dos sistemas psicológicos que mais entra no universo religioso. Eu diria que, antes de tudo, no universo mitológico, né? O Jung é uma espécie de herege do cristianismo, né?
aquela ideia dele de que o mal e o bem estão em Deus e que o próprio Deus passa por um processo de individuação, porque o processo de individuação é um processo onde o teu ego, ele tem que fazer um trabalho de integração com o self. O self, o Jung chega a afirmar que o self é uma espécie de imago Dei dentro do inconsciente, né? No sentido de que o self é aquilo que é mais próximo de Deus dentro do inconsciente. Se você está interessado nisso, na realidade, a verdadeira fonte dessa ideia junguiana é um pensador do século XIV chamado Meister Eckhart. Mestre Eckhart, em português. É um alemão do século XIV, na realidade, reconhecido pelo próprio Jung, ele é, na realidade, a fonte dessa ideia, dessa divisão entre ego e self. Então, se você me pergunta a relação que haveria com a individuação, eu acho que talvez se a gente pensasse alguma coisa do tipo, para o Jung, antes de tudo, a neurose principal do ser humano é a neurose religiosa. Né? No sentido forte da palavra. Começa aí. Né? E, historicamente, o Jung, de fato, quando você lê aquele livro amarelinho dele lá, em português ele é amarelinho, né? Ele tem toda uma série de história, né? De produção de imagem e de família, né? Ligado à religião. Então, eu acho que... eu acho isso tem uma razoável base empírica. As orientandas que eu tenho junguianas e que a gente trabalha e discute a pesquisa delas e a vida de consultório e também grupo de supervisão e tal. Então, eu acho que isso tem uma razoável base empírica, essa afirmação, de que para o Jung a questão com Deus é um fator... A palavra mórbida soa muito forte, porque mórbido fora do universo médico significa uma coisa meio... Mórbido significa patogênico, né? Então, assim... A relação com Deus é patogênica. Né? E essa relação dentro do sistema teórico pode ser traduzida como a relação entre ego e self, e o processo de individuação, na realidade, é um processo através do qual você assimila tanto o que você poderia chamar daquilo, os conteúdos do self que vão lhe compor, quanto os conteúdos da sombra, daquilo que está fora de você, do seu ego e tal. Mas o que eu quero dizer assim, o processo de integração é um processo que vai, inclusive, fazer com que você seja capaz de viver com aquilo que está fora da razão, ou fora do ego, fora da eficácia. Né? E lá na ponta, o problema final e mais profundo é com o self e, portanto, é com Deus. Então, é por isso que eu acho que as junguianas levam a religião tão a sério. Né? Por isso que eu acho que as pessoas que trabalham com Jung, elas têm uma sensibilidade muito maior para a questão religiosa. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é uma polêmica que a gente encontra na própria história do Jung. Eu digo assim, cartas entre ele e Martin Buber, por exemplo, um filósofo judeu, que ele troca cartas. Assim, a gente tem que tomar cuidado para não acabar transformando Deus em self. Né? Coisa que o próprio Jung não faz. Mas, assim, de repente, uma leitura rápida, quando a gente faz uma leitura de um autor complexo como Jung, como se fosse manual, né? A gente pode acabar achando que Deus é self. Deus não é self. Deus é Deus. Self é self. Né? Self é, na realidade, algo dentro do equipamento psíquico do ser humano, onde... ali estaria a marca de Deus nesse equipamento. E a relação que o ser humano tem com Deus é mediada pela relação com o self. Né? Então, o risco que eu digo é, você pode, se você ficar só preso na teoria junguiana, você pode acabar achando que Deus é self e que tudo é um problema psicológico. Eu acho assim que, metodologicamente, é interessante quando você tem formação junguiana e você tem interesse, de fato, por questões religiosas, é você conhecer o mestre Eckhart, no sentido de origem do pensamento religioso junguiano, conhecer gnosticismo, que o Jung era tarado pelo gnosticismo, certo? Aquela seita maluca da origem do cristianismo lá, que dizia que o mundo foi criado por um Deus perverso, que criou isso aqui para a gente se ferrar mesmo, e o Jesus foi mandado por um Deus que não criou o mundo, é misericordioso, mas não criou isso aqui, né?
E outra coisa é ler o Miceliade, faz muito bem quando você estuda Jung. Porque o Miceliade é um historiador hermeneuta que ele marca o tempo todo essa ideia de que, olha, não faça reducionismo psicológico. Religião não é um problema psicológico. A psicologia é uma das formas de você falar da experiência religiosa. Mas a experiência religiosa não é um objeto da psicologia. A psicologia estuda a experiência religiosa naquilo que o seu instrumental lhe torna capaz de estudar. Mas se você reduz ao ferramental junguiano, você pode acabar, por exemplo, vou dar um exemplo. Veja, revelação, certo? Revelação. Estou pensando em revelação no universo abraâmico. Né? Alcorão, Novo Testamento, Velho Testamento. Para as pessoas que acreditam nas religiões abraâmicas, a revelação não é uma invenção do homem. É uma inspiração, de alguma forma. O homem é testemunha, o homem é inspirado, ele escreve, seja lá o que for que os seres humanos fazem. Mas a revelação é alguma coisa que vem de Deus. Né? Isso está implícito no conceito de revelação. Você queira dizer que está ligado ao contexto histórico, a revelação se deu num momento tal, por isso que é daquele jeito, os judeus eram um povo bárbaro, por isso que tem aquelas coisas bárbaras na Bíblia, não sei o que e tal. Mito, o conceito de mito, ele está muito mais embebido, sei lá, dentro dessa noção de produção cultural, certo? Ou na linguagem junguiana, dentro do aparato arquetípico que organiza a sua vida, né? São diferentes uma coisa da outra. Mito está dentro do aparato cultural do ser humano, mesmo que você chame isso de inconsciente coletivo. Revelação não está aí. Revelação passa por aí, mas vem de Deus. Se você diz que revelação é mito, como a gente fala normalmente na academia, porque na academia a gente não está na igreja, então a gente chama tudo por conceito, inclusive para garantir que ninguém vai brigar. Certo? Então, assim, mas quando a gente tem plena consciência disso. Se você chama a revelação de mito, você está dizendo implicitamente que, na realidade, a revelação não veio de Deus. A revelação é um produto do universo inconsciente do ser humano. Se você diz que Deus é um produto do universo inconsciente do ser humano, você já matou Deus, que nem Nietzsche. Você só não sabe que matou. Entendeu? Você só disse que matou sem querer, mas matou. Meu nome é Wagner. Eu não sou religioso, eu sou até cético em assuntos religiosos, mas eu gostaria de sair um pouquinho do âmbito da visão filosófica, sem querer te pôr na parede e te formular a seguinte pergunta. Eu observo que quando você fala em Deus, eu noto uma certa firmeza. Quando você fala em Deus, você tem em mente um Deus pessoal? Eu? Isso. Você está perguntando se eu tenho religião? Não uma religião organizada, mas uma religião de fórum íntimo. O quê? Uma religião de fórum íntimo, a espiritualidade. Ah, sim. Olha, essa coisa de você começou falando assim, eu percebo que quando você fala de Deus, você fala como se você tivesse uma certeza, uma firmeza, uma convicção de que eu defendo a existência de Deus. Olha, também. Você é psicólogo? Vou me esconder aqui atrás. O quê? Sim. Não, olha, eu falo sobre isso para você. É o seguinte, eu não estou defendendo Deus. Eu defendo Deus, sim, o conceito de Deus eu defendo, normalmente isso sistematicamente, das reduções do conceito de Deus a qualquer outro conceito humano. Como eu estava falando com ele agora da questão do inconsciente. Então, eu acho que para você entender de fato o que está em jogo nas religiões em geral, no universo abraâmico, no conceito de Deus que a gente tem, que o nome conceito já é complicado, porque se você tem conceito, é representável na inteligência. Não, é assim, no judaísmo a gente fala o quê? Deus está fora da representação. Deus não tem nome. Né? As 4 letras que traduzem o nome de Deus no judaísmo, elas não são pronunciáveis. Né? Exatamente. Então, o tetragrama não é pronunciável. Então, você não pode dar nome a Deus. Isso se desdobra em coisas teológicas e filosóficas muito importantes. As traduções colocam vogais para poder
tornar o som pronunciável. Mas hebraico não tem nem vogal. Né? Não tem nem vogal no hebraico, você tem que pôr uns pontinhos. Mas assim, então eu acho que a reflexão sobre Deus é uma reflexão, quando você toma consciência que para pensar em Deus você tem que fazer um exercício parecido do que Rafael, seu nome? Do que o que o Rafael falava, quer dizer, quando ele me perguntou a forma como eu respondi para ele, para você pensar sobre Deus, na realidade você tem que fazer um esforço racional. E quando você faz esse esforço racional, porque está fora da linguagem, isso que eu quero dizer. Isso implica toda uma dinâmica e um aparato para lidar com isso daí. E quando você faz essa experiência, você percebe como grande parte da crítica do século XIX a Deus acaba parecendo infantil. Porque, assim, dizer que Deus, por exemplo, é o ópio do povo, tem um monte de coisa que é ópio do povo. Falar que Deus serve como instrumento de manipulação das massas, serve, assim como uma porrada de outras coisas. Então, assim, o fato de Deus servir como... Olha eu defendendo Deus. Então, eu estou assumindo mesmo. O fato de você falar que Deus serve para manipular as massas, não fala absolutamente nada sobre Deus. Só fala da representação social e política de Deus, assim como de uma série de outras coisas. E o grande erro das interpretações religiosas advindas do século XIX é a crença de que, de fato, Max Weber, ou Karl Marx, ou Nietzsche, ou Freud, ou alguns deles entendiam de religião. Esse é o grande erro. A gente sabe hoje que eles não entendiam de religião. No sentido de que eles faziam críticas de representações sociais, achando que de fato estava fazendo crítica da religião. Então, nesse sentido, eu defendo claramente. Defendo, inclusive, como exercício para entender, o próprio drama que está em jogo. Eu acho que eu derrubei um negócio aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Então eu só soltei, vou encostar aqui. Assim, o próprio drama que está em jogo intelectualmente, do ponto de vista existencial, né? De que o ser humano é um ser rasgado pelo abismo mesmo. E assim, do ponto de vista religioso, e aí eu vou introduzindo um pouco a minha própria percepção, eu tenho uma percepção bastante trágica do ser humano. E quando eu falo trágica, eu estou inclusive me referindo o próprio momento histórico grego trágico. Eu tenho isso em mente. Né? Não estou falando trágico no sentido de senso comum. Não só no sentido de senso comum. Eu tenho uma percepção bastante trágica do ser humano. E eu acho que não há nenhuma prova da existência de Deus. Para mim, quando você fala que você é um pouco cético, eu acho assim que o ceticismo é o garfo e a faca de qualquer pessoa que não queira comer com mãos babando. Se você fizer uma referência entre comer e pensar. O ceticismo é básico. Se você não começa tomando consciência de que tudo que você pensa pode não significar nada, então, de fato, você está brincando. Então, eu acho que, de fato, não tem prova da existência de Deus. A gente não pode trabalhar... eu não quero ferir nenhuma sensibilidade. Você quer falar alguma coisa? Segundo a cosmologia teórica, nós vivemos o Big Bang, no momento zero, até o universo de expansão atual, nós temos cerca de 15 a 20 bilhões de anos, né? Sim. Anos terrestres. Sim. Tudo foi iniciado por uma grande explosão. Isso é uma máxima científica. Sim. Mas explosão gera desordem tanto em pequena como média e larga escala. Então a ciência saiu em busca de como o universo tem uma ordem interessante. Então chegou à seguinte conclusão. 4 leis organizaram tudo. A força da eletromagnética, a força gravitacional e as forças nucleares forte e fraca. Se elas organizam, elas vieram antes do momento zero. Então alguém as fez. Não, isso daí é o que a gente chama em filosofia de argumento do design. Antes dessa discussão cosmológica, na realidade a explosão... É boa essa intervenção, porque é o seguinte, é comum a gente na mídia pensar que o Big Bang descreve a origem do universo. O Big Bang descreve a história primitiva da matéria do universo. Né? Assim, além dessas leis que organizariam o universo, você tem um outro problema, que é o local onde isso acontece. Então, assim, o Big Bang não resolve o enigma de Aristóteles, qual é o primeiro motor. Então, assim, esse argumento que você fala, ele é um argumento que é muito forte desde a teologia natural do século XVII, que a gente chama argumento do design. Né? Parece haver uma inteligência no universo.
Quando eu digo que não há prova da existência de Deus, eu estava me referindo à ideia de Deus que normalmente a gente tem no universo judaico-cristão. Um Deus que está preocupado com você, né? Que dá conta da sua vida. Imagina, você é insignificante e Deus é esse grandão e sabe quem é você e te ama, ele só pode ser amor, né? Porque você não se preocupa com uma formiga que está muito mais perto de você do que você de Deus. Mas assim, então a ideia de que existe uma inteligência no universo, grande parte dos físicos que eu conheço, todos em algum outro momento babam em cima dessa inteligência. Não é possível, de onde veio essa inteligência? Né? Tem que haver alguma inteligência nesse negócio. Quando você fala da questão do design, eu pessoalmente acho um argumento bastante poderoso, esse argumento da organização do universo, no sentido da inteligência. Se você perguntou, você também me perguntou de alguma forma se eu era ateu. Eu não sou ateu, tá? Não sou ateu. Então, assim, mas eu acho, assim, que o darwinismo, na realidade, o ateísmo hoje no mundo acadêmico, ele está em dois lugares. Não está na física. Há muito tempo o ateísmo não está na física. O ateísmo está na biologia darwinista, é onde você tem o ateísmo, que eu, inclusive, acho mais interessante. Eu acho ele mais interessante. Porque o ateísmo das ciências sociais, esse ateísmo das ciências sociais, eu não acho tão interessante, porque as ciências sociais, na realidade, ela está dizendo, olha, isso aqui é uma criação social, bom, até que é a criação social, tudo pode ser criação social, então não fala muita coisa. O ateísmo da biologia eu acho mais interessante, porque existem darwinistas, inclusive, que tentam dizer que, na realidade, a ideia que a gente tem de lei nada mais é porque na duração gigantesca do universo, a forma como os dados caem, que na realidade é caos, para nós que estamos num período muito pequeno, a gente tem a ilusão de que eles caem dentro de uma ordem. Mas, na realidade, eles não estão caindo em ordem nenhuma. O que a gente percebe como lei é nada mais do que hábito, inércia, que eu sou tão pequeno olhando esse espaço aqui, só que esse espaço de tempo aqui é infinitamente pequeno em relação ao gigantesco tempo. Então, esse tempo mediano aqui, que eu consigo olhar e eu percebo ordem. Mas essa ordem é um momento insignificante dentro de um caos gigantesco, sem nenhuma ordem. Então, eu tenho a impressão que é ordem. Essa é a tentativa que alguns autores darwinistas, como Daniel Dennett, propõem, ou Richard Dawkins também propõem, para combater o argumento do design. Sucesso limitado, mas, de qualquer forma, tem muita gente boa trabalhando nisso, tentando produzir uma crítica ao argumento do design. Agora, com relação à espiritualidade pessoal, assim, eu tenho, filosoficamente, um certo... Eu acho que a gente tem que lidar com cuidado com essa noção de espiritualidade pessoal para não cair na espiritualidade de consumo. Né? Eu tenho uma hoje, amanhã eu compro outra, depois eu compro outra. Um dos grandes problemas da prática religiosa no mundo moderno ocidental é a relação entre a prática religiosa e a tradição. Uma das coisas que a modernidade acabou foi a tradição. Não sei se eu respondi você. Boa noite. Oi, eu queria voltar a Nietzsche, porque eu acho que Nietzsche é um filósofo que se preocupa muito com a questão do tempo, de como resolver esse vazio, né, gerado por ela. Eu queria que você falasse um pouco, porque tem o sim de Nietzsche, né, o sim posto à vida, expresso na teoria do amor fati, né, do eterno retorno também. Eu acho que do eterno retorno também. E que concentra dor e alegria da vida nessa aceitação. A aceitação inclui a dor e a alegria, né? Seria uma transcendência disso na própria ausência de sentido. Ele aceita a ausência de sentido, né? Ele nega as finalidades, né? Com isso tem toda a crítica da religião. Tudo. É aí que eu quero chegar. Nessa crítica, naquilo, né, que eu disse que eu não ia falar, é o que você quer chegar. Exatamente. Eu estudo Nietzsche, eu gosto de Já que Nietzsche, você perguntou, né? eu falo. Não tem interessa problema, não. isso. É que eu não queria entrar nisso porque eu estava com um caminho na cabeça, mas tudo bem. Quando então, eu falei, agora eu posso falar, não tem problema. Com esse pensamento, né, nessa teoria dele, negando todas as religiões, eu queria saber o que você pensa disso.
É assim, não, o que você está falando é o percurso propositivo do Nietzsche, né? Isso vai desaguar no conceito de vontade e potência, no conceito de super-homem, e que muita gente boa, até como o próprio Heidegger, acha que o Nietzsche, no final, acabou recaindo no instinto metafísico que ele tanto criticou, né? E qual seria o instinto metafísico? Onde ele teria recaído no instinto metafísico? Na utopia da vontade e potência e na utopia do super-homem, quando ele organiza o conceito. Porque a teoria do amor fati do Nietzsche, na realidade, é uma teoria trágica, né? O Nietzsche é um autor trágico. E, assim, trágico, tragos, bode, altar do sacrifício. O cosmos é um altar do sacrifício e nós estamos aqui para dançar, né? Quer dizer, essa é a essência do trágico. Nós estamos aqui para dançar, inclusive... O Nietzsche usa de fato a expressão. O super-homem é aquele que tem dentro dele a dança do cosmos. Então, assim, a dança do cosmos para o Nietzsche é uma dança de beleza e crueldade. O sim que o Nietzsche dá para o cosmos é o sim de quem não tem medo da crueldade e é capaz de perceber a beleza no meio da crueldade. Então, assim, eu acho que o caráter trágico, o Nietzsche é um trágico alegre, né? Diferenciando do Schopenhauer, que seria o trágico deprimido. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista filosófico, é bastante poderosa essa ideia. Algumas psicólogas tentam... eu conheço algumas que trabalham com Nietzsche em consultório, como referência, né? E aí elas trabalham com o Nietzsche como... o super-homem é, na realidade, uma espécie de projeto de cura. É a figura que organiza a cura. E quase cura como um queijo que cura, que vai botando para fora toda a metafísica doentia, e na medida que você vai botando para fora a metafísica do ressentimento, você poderia, nesse momento, acabar se identificando com a vontade de potência que está em você. No momento que você se identifica com a vontade de potência, você está no amor fati. É nesse momento que você é capaz de amar a vida. Eu acho uma super utopia isso, né? Mas, na realidade, as melhores ideias são exatamente as ideias utópicas. Porque elas funcionam como a cenoura na frente do burro, ou como a ideia reguladora, né? Que vai... Porque parece que se a coisa não está aqui, ela tapa e você não consegue ver. Então, eu acho bastante poderosa essa ideia. Eu, pessoalmente, acho toda a filosofia que leva o ser humano à consciência do abismo fundamental. Porque não está mentindo. Então, nesse sentido, eu sou bastante simpático à filosofia nietzschiana. Eu acho que a filosofia nietzschiana teve desdobramentos políticos, sociais, em alguns momentos infelizes. Não estou me referindo ao nazismo, porque, inclusive, a relação do Nietzsche com o nazismo é totalmente fake, né? É uma construção posterior ao Nietzsche. Assim, o Nietzsche nem era um amante da Alemanha, se você pensar. Ele gostava muito mais da Itália, daquelas coisas lá, do mar Mediterrâneo e tal, né? Então, assim, mas eu penso mais num certo pós-nietzschianismo francês que acabou produzindo uma espécie de filosofia que faz do Nietzsche um teórico do eu. Eu me amo. Um carpe diem vagabundo, assim, uma coisa assim, um hedonismo de botequim, sabe? Eu me amo, eu me adoro, como se... É porque quando o Nietzsche fala do anjo transvalorado, quer dizer, o que é alguém que é transvalorado? Alguém que transvalora no Nietzsche significa alguém que rasga todos os valores, atravessa todas as instâncias externas de valor, só que para o Nietzsche o eu é uma instância externa de valor, aí que está. Se você ergue o eu como instância de valor, eu para Nietzsche é metafísica, o meu eu. E ele tem razão. Onde está o meu eu? Alguém viu um eu por aí? Você já viu algum eu por aí? Você pega o eu na mão, eu é metafísica. Esse conceito de eu, não é à toa que a gente não consegue. Não é à toa que os behavioristas adoram esculhambar toda a psicologia profunda, pedindo para colocar um eu em cima da mesa durante a aula. Então, assim, né, para criticar toda a psicologia profunda. Então, assim, eu faria essa ressalva no sentido de que o Nietzsche é um autor difícil, né? Ele usa uma linguagem complexa, referências as mais variadas, uma linguagem que ele mesmo já é rebuscado, e como o Nietzsche às vezes pode ser compreendido como uma espécie de instrumento de rebeldia, ele acabou servindo entre filósofos, eu não estou nem falando de molecada de 15 anos, acabou servindo
Que, aliás, a molecada de 15 anos é protegida do Nietzsche pelo fato de que não entende nada quando lê o Nietzsche. Inclusive, é até bom que não entenda mesmo, porque pode fazer mal. Né? Eu acho que você tem 15, 14... O Nietzsche é um autor para gente grande, eu acho. Porque é um autor que ele leva o leitor a uma consciência do que a gente chama, em filosofia, de estatuto cosmológico do ser humano. Ele leva o leitor a essa conclusão. E isso, a metáfora do Nietzsche, né? Ele filosa com o martelo. E ele bate. O que rachar não presta. A própria metáfora já diz. Você vai batendo, você vai batendo. E o que for rachando não presta. Então, quem for rachando ao longo da leitura é porque não vale nada, é ressentido. Né? Ou, ele não diz isso, mas assim, ou não consegue chegar ao amor fati, eu quero dizer, a vivência da vontade e potência em si. Mas eu acho que esses pós-nietzschianos acabaram transformando Nietzsche numa espécie de esteta do desejo. Né? Eu, pessoalmente, não acho que o Nietzsche seja um esteta do desejo, e a maior parte dos grandes estudiosos do Nietzsche não acham isso, que o Nietzsche seja um esteta do desejo. Né? Um filósofo que diz assim, na realidade o ser é aquilo que eu gosto. Se eu gosto, é ser. Se eu não gosto, não existe. Como se o Nietzsche fosse, no afinal de contas, uma espécie de menino terrível, assim, enfant terrible, sabe? Quando, na realidade, eu acho que Nietzsche está mais para aquela imagem que eu falei no começo, que, assim, o canto do Nietzsche é o canto da consciência de que você está despencando no vazio e mesmo enquanto você despenca, você dança. Entendeu? É uma belíssima utopia essa aí. Você ser um bode e cantar enquanto você morre, ao invés de berrar, é uma grande utopia. Mas eu acho, assim, é extremamente pedagógico, no sentido forte da palavra. Boa noite. Boa noite. A impressão que a gente cria, às vezes, é assim. A religião, através de seus paradigmas, ela interfere na evolução do tempo, ela interfere no tempo e na evolução da ciência. E aí eu acabo criando uma imaginação, pensando a ciência, afrontando a religião, dizendo assim, nós vamos tirar Deus da sua mão ainda, através da física quântica. Eu li um livro de um indiano, que para gente que não entende de teologia e de filosofia, não é especialista, parece que facilita o entendimento disso. Inclusive, parece que é o universo autoconsciente, alguma coisa assim. Sei. Você me diz disso? Olha, de fato, essa discussão sobre o universo ser Deus ou o universo ser uma consciência, isso, até no mundo ocidental, não na ideia exatamente de consciência, mas a ideia de você identificar ontologicamente o universo e Deus, está presente na filosofia do Spinoza, por exemplo. Né? Essa ideia de uma identidade ontológica. Você começou falando que a ciência poderia tomar Deus da religião. Olha, parece que a religião é fruto é fruto da estrutura do ser humano e não de uma conjuntura social específica. O que eu quero dizer com isso? O ser humano parece que é estruturalmente religioso porque ele é estruturalmente um ser que funciona na base do sentido. Eu não acredito que a ciência tome Deus da religião, no sentido de que o que pode acontecer é uma mistura de religião com ciência, e em muitos lugares acontecem. Porque, inclusive, a ideia de que pessoas religiosas são pessoas que têm problema com ciência, isso é um dos grandes mitos da mídia moderna. Né? De que religioso não tem medo de ciência, e de que cientista acha que religião é bobagem. Como eu estava falando, inclusive físico está muito longe disso. Agora, eu acho que a gente está muito no começo da física quântica. Eu acho que a física quântica é um daqueles fenômenos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque primeiro tem umas 3 pessoas que entendem disso no mundo. Então, assim, física quântica. Então, o problema é que a física quântica, com toda a crise newtoniana e com toda a ideia da matéria, energia, onda, matéria, energia, onda, partícula, energia, onda, partícula, energia, onda, e isso acaba levando para nós o que a física quântica, em termos religiosos, acho que aproxima a gente, aproxima do taoísmo. Muito do taoísmo. Né? Então, assim,
que é essa ideia de que, inclusive, toda essa virada mística que levou a livros do... Estou falando aqui de 20 anos atrás, como Fritjof Capra, por exemplo, né? Que escreveu o Deposital da Física, o Ponto de Mutação, é porque o Niels Bohr usou a imagem aquela imagem aqui, ó, das duas pontas do Yin e do Yang, né? Dessa dança, que inclusive também é perto do Nietzsche, a ideia de que o universo é um processo que está sempre numa dança que une Apolo e Dionísio, destruição e criação, destruição e criação. Então, assim, essa ideia, ela soa bastante racional, que o universo está nesse processo. Dar o salto, identificar esse processo com Deus, é muito distante do universo abraâmico. Porque o universo abraâmico é um universo que lida com a ideia de Deus como Deus é um sujeito. Não é que ele é uma pessoa que tem RG, não é isso. Mas assim, uma das dimensões de Deus é uma dimensão que se relaciona com você no âmbito da consciência. Então, ele fala com você. É claro que você pode estar doido achando que ele está falando com você. Mas assim, a tradição toda narra esse Deus como alguém que se manifesta e discute. Inclusive diz para você assim, olha, o que você está fazendo com as mulheres viúvas está errado. Pare de fazer isso. Né? Por exemplo. Então, assim, do ponto de vista abraâmico, a ideia de que Deus seja o universo é pobre. É, na realidade, uma solução menor para o problema do entendimento do que Deus é. Porque se no fundo, Deus for o universo, pense comigo, se Deus é o universo, ele pode ser grande para burro, mas ele está dentro do tempo. E o que está dentro do tempo, de alguma coisa, de alguma forma, pode ser maior do que eu. Mas muito maior não é. Pode ser enorme. Né? Eu estou resgatando o que eu falava no começo. Então, assim, a física quântica, ela na realidade, é claro que tem alguns católicos, inclusive, que tentam aproximar, inclusive dentro do universo do diálogo interreligioso. Porque se você parte do ponto de vista deísta, de que Deus existe, né? E Deus é o criador do universo, Deus é uma inteligência, blá, 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 blá. Se você parte desse pressuposto, quer dizer, eu posso chamar do que quiser, mas é um só. Então os hindus falam de um jeito, tem uma percepção, os católicos outros, judeus, não sei o quê, cada um tem uma percepção. A religião afro, inclusive, fala que ele está lá em cima, depois ele criou o Oxalá criou tudo aqui embaixo, mas tem um Olorum, se não me engano, que está lá em cima, e que é de fato o cara, que não se mete no que está acontecendo aqui embaixo, mas é o cara. Certo? Então, assim, tem sempre uma coisa meio monoteísta, para usar uma linguagem semitocêntrica, certo? Do universo abraâmico. Tem sempre um barato monoteísta que, na realidade, traduz a própria necessidade da razão humana, que é o princípio tem que ser um. Porque se o princípio for mais de um, não é princípio. Já nasceu dois? Já nasceu brigando um com o outro? Ou amando e brigando ao mesmo tempo. Então, é um princípio dual, quer dizer, algo já começou sendo dois, a nossa matemática fica sempre procurando um que está antes do dois. Não é à toa que Aristóteles vai definir o primeiro motor como aquele que move tudo e nunca se move. É a causa de tudo, é incausado. Condiciona tudo, é incondicionado. Então, a minha resposta, resumindo então para você, é o seguinte, eu acho que a gente deve tomar cuidado com a física quântica, porque ela é muito complexa, mas tem alguns bons físicos aí tentando fazer com que gente como nós, assim, que não entende nada de física, consiga entender mais ou menos o que está acontecendo com a física. Tem muito barulho em cima da física quântica, então acho que a gente deve tomar cuidado com esse barulho todo que tem ao redor da física quântica, mas eu não acredito que exista grandes problemas entre a ciência e a religião, no sentido de que mentes religiosas são científicas ao mesmo tempo e vice-versa. Na realidade, há um conflito, mas o que é a vida sem conflito? É divertido justamente porque tem conflito. Se ninguém discordar de mim, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer se todo mundo concorda com tudo? Eu ou qualquer um. Né? Então, assim, o conflito é o barato da história. Né? Porque o conflito é o motor da coisa. Mas eu acho que encerrando assim, opinião pessoal, né? Assim, se Deus é o universo, então é um Deus assim que ele pode ser grandão, mas é só grandão, entendeu? Assim, cresce, encolhe, cresce, encolhe, cresce, encolhe, entendeu? Mas um dia desse a gente se encontra na esquina, é só eu crescer um pouco mais.
Obrigado. Oi, meu nome é Danilo. Eu fiquei pensando algumas coisas no que você estava falando, voltando a essa questão do tempo. Eu estava me lembrando que um dia eu estava assistindo uma palestra do Leonardo Boff, e ele estava falando que fizeram um encontro de teólogos de várias religiões e eles quase saíram no tapa. Depois eles fizeram um encontro de monges das mais diversas religiões e eles se entenderam profundamente. E aí eu estava pensando que a experiência religiosa mais profunda dos monges das diversas religiões é exatamente o que você está falando, de tentar sair do tempo, de tentar... Enquanto a gente está preso no tempo, porque a impressão que dá é que a gente está preso, né? Nessa dimensão do tempo que dizem que é a quarta dimensão. E aí eu penso nos estados alterados de consciência, que as tradições mais antigas, aí, xamânicas e tal, tem sempre uma coisa de buscar o estado alterado de consciência, porque nesse estado alterado de consciência você sai do tempo e você tem algum tipo de êxtase, algum tipo de compreensão, mas que quando você volta para o tempo você não consegue explicar isso em palavras. É o que eu falava do jejum. E tem dificuldade de escrever. E aí, então todas as tradições buscam isso através de jejum, de ervas, de alimentos, de privações, chás, de sentidos, de chás, de ayahuasca, de alguma coisa desse tipo. Mas que são usadas só para um determinado período, para determinados iniciados, em determinados momentos e tal. E que hoje a gente banaliza tudo isso, vendendo já na esquina, né, a experiência mística e tal. E aí eu queria justamente que você falasse um pouco disso, desse conceito do estado alterado de consciência e como ele pode, na verdade, traduzir mais a experiência religiosa do que todos esses conceitos, e que no fundo, e aí pensando no que você está falando, é uma tentativa de tentar sair desse tempo. E quando a gente tem algum tipo de vislumbre de estado alterado de consciência, é como se a gente tivesse imerso numa coisa que é futura, é presente, é passado, a gente não consegue definir bem isso. E uma segunda coisa que eu gostaria que você falasse é o seguinte: você estava falando logo no início da diferença do tempo profano para o tempo sagrado. E o que eu tenho notado hoje, nesses últimos anos, nessa pós-modernidade que a gente vive, é que parece que está havendo uma interpenetração entre essa questão do tempo profano e do tempo sagrado. Porque o tempo sagrado, na verdade, ele não tem muito tempo. Quer dizer, a gente começa a fazer um ritual aqui, a gente vai embora, não pode ficar delimitando, né? Mas a gente não tem tempo mais para viver isso na sociedade de hoje. A gente tem que ligar o computador, se confessar ali pela internet e terminar aquilo e tal. Põe um disco de aguinha. Põe um disco de aguinha ali que tem uma meia hora para fazer aquela meditação e acabou, vai todo mundo embora para casa e tal. Vai trabalhar na bolsa. Exatamente. Tenho mais o que fazer. Então eu tenho 15 minutos... Eu posso tirar 15 minutos do meu dia para viver uma experiência religiosa, uma meditação, não sei o que. O quanto isso tem alguma validade, o quanto isso é uma tremenda neurose do tempo pós-moderno. Olha, essa primeira parte da sua pergunta... Está funcionando aqui? A primeira parte da sua pergunta seria mais teológica no sentido forte da palavra. A segunda parece mais uma questão de prática ou pedagógica. O que o Leonardo Boff falou, eu concordo em gênero, número e grau sobre essa coisa. De fato, isso acontece, é comum, né? Encontro entre monges de religiões diversas normalmente tende à unidade do entendimento, né? Afetivamente, o monge já está nessa direção, muito pela experiência que ele mesmo narra. Contextualmente, no sentido social histórico, se você pega, por exemplo, os monges cistercienses, trapistas, católicos, né? De observação estrita, que são contemplativos, historicamente, eles associam uma observação estrita do ponto de vista da ordem beneditina medieval e depois com a reforma cisterciense do Bernardo, associam isso a uma atitude extremamente aberta às outras religiões. Isso é real mesmo. Então, assim, parece que a experiência religiosa mais profunda leva as pessoas que as têm a
uma percepção concreta da superação dos ganchos categóricos, eu quero dizer, das definições, né? Parece que leva isso, é real. E é isso que o Boff, eu não vi ele falar isso, mas é provavelmente isso que ele tinha em mente mesmo, né? É por isso que as experiências monásticas, ou as experiências ascéticas radicais, as experiências místicas profundas, abrem o indivíduo para a percepção clara de que, afinal de contas, eu ficar discutindo e batendo na cara de alguém porque ele não acredita em Jesus, ou eu bater na cara de alguém porque ele acredita em Jesus, né? Quer dizer, o problema, na realidade, muito grande é ser para os cristãos, porque, de repente, numa dessas, Jesus vira só um profeta. Aí surge o problema teológico doutrinário, tá vendo? Tá bom, eu não quero abrir mão de Jesus. Qual é uma solução boa para isso? Não falemos de Jesus, falemos de outras coisas, então, né? Eu sou religioso A, você é religioso B, falemos de outra coisa, evitemos aquilo que gera briga, que na realidade essa é a prática dialogal mesmo. Por quê? Inclusive, afinal de contas, se uma hora Deus quiser resolver essa polêmica, ele aparece e resolve. Enquanto ele não resolver, a gente vai falando. A gente vai conversando, discutindo, né? E aí não precisa brigar, não precisa matar o outro, quer dizer. Eu, pessoalmente, acho isso um ponto básico. Então, eu concordo plenamente com o que você está falando. Inclusive, uma narrativa concreta disso daí, de experiências místicas, no universo judaico-cristão, e que também é muito próxima ao universo hinduísta e budista, ainda que não use essa linguagem, porque a linguagem que eu vou usar é do universo judaico-cristão, é de que a experiência profunda, mística, ela produz em você uma percepção, ao mesmo tempo, da efemeridade absoluta de tudo que existe. Portanto, tudo é nada, tudo é vazio. E, ao mesmo tempo, a percepção de que essa efemeridade que existe porque está mergulhada numa vontade que é dádiva, que existe só porque existe. Na realidade, a rigor, eu estou dizendo o seguinte: não tem nenhum sentido para você existir mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém, né? Se eu me coloco nessa experiência que eu estou narrando. Então, assim, tudo existe por absoluta dádiva. Só que dentro da experiência mística dos monges, ou de qualquer um que tem experiência profunda dentro do universo judaico-cristão, essa percepção da efemeridade das coisas, na realidade, ela é vista não como efemeridade. Efêmero não tem sentido, não tem um sentido em si, não se auto-justifica, bebida naquilo que o universo judaico-cristão chama de graça. Essa percepção da graça é o conceito que descreve a percepção de que tudo é uma dádiva, é presente. Nós estamos aqui conversando e trocando ideia por nenhuma razão, se a gente for procurar uma razão lá atrás. Foi presente. De eu conseguir tomar consciência de que eu sou, de que você também tomar consciência de que você é, e esse processo todo não tem uma razão em si mesma para existir. É porque um sujeito lá resolveu que ia fazer isso, né? Então, essa ideia, ela navega muito facilmente entre esses dois universos, ocidental e oriental. Ela navega com facilidade. Inclusive porque ela gera também, isso principalmente no universo budista, um conceito central no budismo, que é a compaixão, né? Por quê? Muita gente acha que o budismo é uma religião de cara que eu brincava no começo da fala, que é uma religião chique, né? Porque não tem bem nem mal, então eu faço tudo o que eu quero, né? O budismo é uma religião da compaixão. Assim, se você pratica o budismo e não percebeu isso ainda, você não está praticando o budismo. O budismo é uma religião, ela é da crítica do desejo, ela é do estranhamento do mundo, ela não tem um Deus que aponta para você e diz que você é culpado, sem entrar no mérito dessa discussão. Ela é uma religião da compaixão, porque a experiência budista aponta para o profundo sofrimento que é a impermanência das coisas. E a ilusão de você querer se agarrar nas coisas. E quando você tem essa experiência, você percebe que o outro está amarrado na mesma experiência. Esse compatos, os dois sentirem a mesma coisa, a percepção de que o que você mais ama é efêmero, a começar por você, isso gera uma espécie de graça imanente dentro do mundo, que é a compaixão que você sente pelo outro e o outro por você, né? Então, eu acho que
essa coisa de que o monaquismo salva as religiões, isso faz parte das próprias tradições religiosas, né? Na origem do cristianismo, quando os monges fogem para o deserto, estou falando aqui de século II, né? Pacômio, Antão, quando eles fogem para o deserto do Egito, uma das interpretações mais importantes desse fenômeno, é claro que tem contextos, heranças da religião anterior e tal, é de que o cristianismo foi se romanizando, foi virando religião de Estado, e uns cristãos começaram, a perceber que isso era uma fria, entendeu? Que você tinha mais que fugir disso daí. Então os caras começaram a fugir, e todo mundo sabe que o monaquismo, de certa forma, salvou o cristianismo, né? Esse monaquismo aí. Salvou no sentido de manter uma espécie de consciência dentro do cristianismo, de que, olha, se você cola no mundo muito, você corre o risco de virar baixo clero. Entendeu? Você tem que manter uma certa distância, porque senão você encosta demais no mundo e você se perde. Então eu acho que isso é corretíssimo. Agora, o que você perguntou se eu acho que tem alguma validade essa coisa de espiritualidades pontuais, no meio do dia. Olha, eu tenho uma tendência a ser muito crítico disso, né? Assim, sabe, como eu estava falando, brincando, um disco que cai é aguinha, já que você não tem a água que cai mesmo. Um livro básico, assim, espiritual. Se você está no topo da carreira da espiritualidade ao consumidor, você mistura psiquiatria com o Dalai Lama e você, né, no topo. Do outro lado, você... eu vou descrever bem uma situação estereotipada, né? E você faz yoga 15 minutos. 15 minutos de yoga, já pensou? Dá para fazer yoga em 15 minutos. Então, assim... e isso é indústria cultural, né? Ainda tem a Power Yoga para manter o corpo em cima, né? Assim, o corpo em cima, permanência na impermanência, né? Então, assim, isso é indústria cultural dura. Então, eu tendo a achar que, na maior parte das vezes, isso nada mais faz do que afastar você mais ainda da experiência que você poderia ter do seu vácuo de sentido, né? Então, eu acho que, na maior parte das vezes, é ruim. Ruim, eu digo, acho que não vale nada. Porém, se eu estivesse convivendo com alguém, ou cruzasse com alguém, ou se eu fosse esse alguém, e aí falando da pessoa que estaria convivendo comigo, se eu convivesse com alguém que estivesse num momento terrível na vida, certo? Assim, tipo, coisas ruins aconteceram, não na cabeça, na realidade, né? E essa pessoa estivesse lendo um livro desse, no momento de total agonia, e ouvindo esse disco no momento de total agonia, eu não ia virar para ela e dizer assim, puta, você é uma idiota. Entendeu? De forma nenhuma eu ia dizer isso. Porque, inclusive, é sério, é exatamente isso, porque, inclusive, assim, pela total, é por isso que eu estou falando isso, porque eu vejo isso de uma forma contraditória mesmo. É pela certeza absoluta de que eu mesmo posso um dia estar numa situação dessa, e alguém me dá um livro desse, e eu estar tão agoniado, e eu começar a ler um livro desse, e esse livro me ajudar a chegar no dia seguinte. Né? E se o livro me ajudar a chegar no dia seguinte, já valeu, né? Então, por isso que a minha posição em relação a essas coisas de consumo, eu sou muito crítico, assim, eu acho que tem que criticar esse negócio, entendeu? Assim, a gente tem que tomar cuidado com essas receitas de a cenoura certa, o livro certo, a ginástica certa, o pacote espiritualidade. Eu acho que isso é quase sempre ruim. Mas assim como às vezes você chega num lugar, não tem nada aberto, só o McDonald's, e você está morrendo de fome, só tem o McDonald's, você está morrendo de fome. Então pode ter um momento onde eu posso estar numa situação tão frágil, né, que se alguém vira, eu estou lendo um livro desse, ou fazendo uma coisa dessa, e alguém vira e fala, mas você é um idiota. Você nunca leu Marx, nunca leu Adorno, você nunca leu Nietzsche, você não entende nada de religião, cara. Você não sabe que religião não tem nada a ver com essa tentativa de ficar se salvando com bobagem. Eu acho que esse cara, nessa hora, ia estar cometendo uma blasfêmia, né? Porque, às vezes, não dá para fazer mais nada além disso, né? E, então, por isso, eu acho que a gente tem que ficar atento às exceções. Bom, aliás, na tradição talmúdica judaica, é comum essa definição, dizer que Deus está no detalhe.
Então está na exceção.